Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao MetaCast. Estamos entrando ao vivo aqui agora, diretamente dos estúdios aqui do Fortalcast, na Avenida Paulista, em São Paulo. Eu gostaria de agradecer a todo mundo da Fortalcast por nos oferecer esse espaço maravilhoso. Gostaria de agradecer logo de cara a Coin Livre, nosso patrocinador aqui do canal. E sempre ao meu lado, ele, o grande italiano de 1,94 m de altura, Giorgio Bizarro. Você decorou minha altura? Sei, pô. Gente. Ih, rapaz. Muito obrigado pela audiência. Vamos que vamos. Muita coisa pra falar hoje. E assim, eu tô empolgado porque eu recebo várias perguntas técnicas sobre algumas áreas, principalmente relacionadas ao mercado financeiro, que não é o meu mercado de origem, tá? E hoje a gente tem um convidado que é pra debulhar. Cara, agora é pra tirar dúvida. Porque assim, e digo mais, se vocês gostarem, colocarem nos comentários, a gente faz a versão 2. A gente chama ele de volta pra fazer só as perguntas absurdas que vierem. Tamo junto? Hoje a gente vai falar de todo tipo de moeda, moeda de que corta zero, que não corta zero, quem tá por detrás. Hoje a gente tá trazendo aqui um dos maiores nomes na parte fundamentalista, estudioso de carteira, de moeda, de todas as teorias, teoria da conspiração, não conspiração, que acontece, que não acontece, com propriedade. Ele que é o Dr. Marcos. Ele que está há mais de 20 anos no mercado financeiro, possui MBA em finanças com ênfase em mercado de capitais, formado em direito com especialização em direito tributário, isso é difícil pra caramba, é teólogo, além de outras inúmeras pós-graduações que ele tem. E é um dos principais colunistas de estudos gráficos do TradingView Brasil. Olha que currículo é esse, hein? E você falou em teoria da conspiração, eu falei, puta, mano, tu tá tajando o cara como se fosse o cara da van no meio do mato. Não, mas aí assim, tudo que o cara fala depois em cima do trailer. Pelo amor de Deus. Cara foda pra caramba, virou o cara da teoria da conspiração. Não, de teoria da conspiração e não gente, hoje a gente fala de torres gêmeas, alienígenas, não. Isso já. Hoje é um cara sério. Dr. Marcos, tudo bom, Dr? Obrigado aí. Boa tarde ou boa noite, a hora que você vai estar assistindo esse vídeo aí. Então, aqui hoje o debate eu acho que vai ser um pouco diferente, porque se você está preocupado em ganhar dinheiro, gente, foca aqui, porque o nosso foco aqui é ganhar dinheiro, que é o maior barato ganhar dinheiro, e eu gosto de ganhar dinheiro o tempo todo aí. Esse aqui é o viés do meu canal, e vamos aqui debater sobre oportunidades para ganhar dinheiro. Se a teoria da conspiração, não tô nem aí. Eu quero ganhar dinheiro o tempo todo. Ganhar o dinheiro, nós estamos juntos. Eu quero ganhar dinheiro, porque eu não tenho preconceito para ganhar dinheiro nesse mercado. Gostei do seu comentário. Conspiração é não ganhar dinheiro. É ganhar dinheiro, cara. Ai, será que vai ou não vai, cara? Vai dar dinheiro? Vamos. Se depois a gente vê. Não, mas você percebe que ele é bem sucedido porque só a Polo dele vale mais do que meu carro. Não, mentira. É tipo isso. Eu achei que a camisa do Vitor fosse cara, mas o cara vem com uma Polo aqui que vale 2 Celta e meio. Tá vendo só? Vamos lá, Dr. Vamos lá, falando um pouco de você. Você veio do mercado tradicional. Sim. E hoje você está no mercado de criptoativos e tudo mais. Como que foi essa transição e por que você foi para esse mercado? Se você for analisar ali o meu perfil no Twitter, né, tem muito institucional, pessoal dos maiores fundos, inclusive o maior fundo aí do mundo me segue lá, tá? Olha isso. Só você olhar. Eu não posso ficar falando o nome das coisas. Você vai achar. É o da pedra, não é? Tem pedra, né, nessa história aí. Entendi. Antes de qualquer coisa, não sei se o Vitor te falou, mas esse podcast, esse canal é para maior de 18 anos. Você não pode falar palavrão, pode falar besteira, tá tudo bem, tá tranquilo. Porque eu vou falar também, né? Eu não me controlo, não tem jeito. E a gente fica sempre... A minha história no mercado financeiro nasceu de buscar oportunidade. Então eu sempre fui um rastreador de tubarão. Tanto que o Ductor, a origem dele era o Naucrate Ductor, só aqueles peixinhos que ficam acompanhando o tubarão. O tubarão vai, come e ele fica acompanhando o tubarão. É o peixe piloto. Aí eu queria botar isso no nome, mas aí como é que eu botar Naucrate? Aí eu tinha o Ductor, eu falei, vou botar o Ductor e o Marcos, aí fica um nome diferente, né? Aí parece até como doutor, né? Doutor. Aí junta as coisas, mas a origem do nome é essa. Quando ele me mandou o nome, eu falei assim, cara, tu tá me mandando um cirurgião plástico pra cá? Que raio que a gente vai fazer com esse convidado? Aí ele mandou os críticos, eu falei, tá. Porque ninguém vai usar o nome de Ductor, é uma coisa incomum, mas significa... Pô, significado sensacional, acompanhando tubarões. Agora que eu tô sabendo...
a conexão da ideia. Pô, ali. quero ser um outro Ductor. É uma coisa criada por acaso aí, mas o objetivo era surfar ali a onda do tubarão, né? Acompanhar ele, porque são eles que movimentam o mercado. São eles. Tem Então, informação, era engraçado tem tudo. porque aí quando eu comecei, eu me lembro, eu ficava analisando todo o saldo dos compradores, vendedores, ficava tudo catalogado. Aí eu olhava aqui, pô, na época LLX, eu olhava, não, isso aqui tá comprando muita semana toda. Eu falei, daqui a pouco levanta. Aí eu ia, entrava junto. Dia seguinte, 10% de alta, sabe? Olha aí. Olha aí. Informação, Giorgio. Era só ficar monitorando. E é interessante porque no nosso mercado, por não ser CAPM, por não ser uma ilha maravilhosa, e a gente está falando de normalmente, tirando hoje em dia Bitcoin e Ethereum, mas as altcoins, as que de fato fazem sentido economicamente, têm utilidade marginal, são moedas que elas, por não terem muitos holders, ou talvez o market cap não tão alto, as pessoas podem manipular o preço. As whales, como a gente fala, as baleias e tal. Sim. Isso é extremamente interessante porque, em teoria econômica, em teoria financeira, essa manipulação é extremamente interessante e lucrativa. Sim, lógico. Então, se você sabe analisar bem como as baleias se comportam em cada um dos projetos, se você é um trader, se você é alguém que está na blockchain com objetivos financeiros puramente de curto ou médio prazo, é sensacional você fazer essa análise das massas, que normalmente no mercado de capitais, enfim, né, ações, derivativos, é uma análise muito mais complexa, enquanto no mercado de tokens, cripto e etc., a gente está falando de menos pessoas, de uma amostra muito menor e de uma análise mais confiável. Eu estou botando entre aspas, não porque é muito previsível, mas porque por ter menos players você consegue entender melhor. O mercado de ação, eles já agora identificaram que a gente fazia isso. Então isso daqui há 20 anos atrás, 15 anos atrás, entendeu? Sim. Pós 2008 ali, que começou a ter um ingresso forte no mercado financeiro, né? Depois daquela crise do 2008, 2009, entrou muita gente no mercado. Inclusive, ao mesmo tempo, quando foi criado o Bitcoin, enfim, como alternativa descentralizada para... Eu até desconfio que o Bitcoin foi um plano para tentar dar sobrevida à humanidade por algo que vão implementar. Aí fala-se muito do tal do reset. Aí a gente entra na teoria da conspiração. Eu não acho que da conspiração de maneira nenhuma. Já se fala abertamente disso aí. Sim, tá bem aberto. Tá bem escancarado. Há 5 anos atrás era loucura falar nisso. Hoje será tá que na época do Bitcoin foi Perfeito. criado buscando proteger Perfeito. os investidores? Eu adoro isso. Há 5 anos atrás parecia uma teoria da conspiração, hoje em dia não parece tanto. Mas espera aí, faz total sentido. A gente falou sobre isso há pouco tempo atrás. No momento onde a centralização do poder financeiro e da multiplicação do capital, né, de cada 100 reais que você colocava, 10 ficavam lá, os outros 90 eram multiplicados. Você ter uma crise econômica fodida e ao mesmo tempo a criação de criptomoedas, que foi idealizado há 20, 30 anos atrás. Tá? Sim, é algo que já pela primeira vez fazer algo... Pois é, pela primeira vez fazer algo palpável. Será que o mercado de cripto estava sendo construído para o reset que ia acontecer lá, sei lá, 15 anos depois? Como é que a gente vai saber? Eu não sei, mas a minha opinião a premissa principal ali, independentemente da tecnologia por trás, não faz sentido que todos os entes participantes, os stakeholders, vamos dizer assim, tá? Os provedores, os originadores, os compradores e os investidores estarem na mão de poucas entidades financeiras, bancos, no caso dos Estados Unidos. Né? Hoje em dia a gente fala de bancos, exchanges, etc. Mas naquela época, bancos. Se os bancos estão quebrando por problema de liquidez, num mercado onde a cada X reais apenas 1/10 disso, ou aqui no Brasil, 40% disso é obrigatório ficar de fato em carteira, por que a gente não cria alguma coisa onde essa regra nem existe? Onde não tem uma entidade controladora que faça essa multiplicação? Tá aí, blockchain. O seu ativo é o seu ativo, a sua moeda é a sua moeda. Não tem a sua moeda virar 2 moedas, isso não existe. Não tem um órgão central, um banco central, não tem um Satoshi que chega e fala, olha que coisa, você tem 100 moedas X, vou transformar em 500. Isso não existe. Então naquela época parecia alguma coisa totalmente biruta. Para o Bitcoin, as outras coisas aí... Não, tudo bem. Da idealização do porquê que fez sentido e porquê que de fato aquilo foi criado naquele momento. Sim. E eu acho totalmente justificável, sem nenhuma teoria de conspiração. Faz totalmente sentido. No momento de crise, você criar alguma coisa que é totalmente diferente como o mercado financeiro funcionava. Nos Estados Unidos.
Sem falar do resto do mundo. E aí, Vitão? Tô jogando pra você agora. Não, beleza. E você falando, Não, porque olha teu só, amigo aqui já era milionário naquela época, imagina agora. Até comentar essa questão aí da crise, na época da crise, eu fiquei observando, aí fizeram CPIs do Senado nos Estados Unidos, Sim. e foi identificado quem desencadeou a crise, e aquilo a gente percebe que foi proposital. Entendeu? Só que as pessoas, é engraçado que eu vejo o pessoal fazendo material de mestrado, doutorado, economia, citando a crise, falando assim, gente, vocês não entenderam o que aconteceu. E o cara se sente ofendido, porque ele é doutor. Falei, mas você não entendeu o que aconteceu. Eu estava lá acompanhando, eu vi as audiências e eu sei o que aconteceu. Posso fazer um comentário muito ácido aqui? Ah. Nenhum economista sozinho e nenhum sociólogo sozinho entendem a crise de 2008. Precisa dos dois juntos. Precisa dos dois pontos de vista. Porque é um movimento em massa de uma sociedade que se acostumou com algo que financeiramente não faz sentido nenhum. Só o financista não sabe fazer uma análise perfeita. Só um sociólogo, antropologista também não sabe fazer perfeita. Precisa dos dois juntos. Tem 2, 3 filmes sobre isso, inclusive extremamente famosos em Hollywood. Que erram em muita coisa e acertam em muita coisa. Mas de maneira geral, aquilo não era previsível e do ponto de vista antropológico ou social, vai. O comportamento das pessoas não era tão previsível assim. Financeiramente, dava pra ver a bolha se construindo. Agora, quando aquele estourou, nossa, como ninguém entendeu isso? Pelo amor de Deus, cara. Isso daí já é agora também. Pelo amor de Essa Deus. crise que a gente está vivenciando hoje, já falado dela há mais de 10 anos. Sim, sim. Desde isso 2008 é verdade. que essa crise está sendo Sim. amplificada, porque depois teve aquela crise na zona do euro da Grécia. Você lembra o que Sim, aconteceu? pô. Que as pessoas Sim. não se lembram disso. Sim. Faltou dinheiro, o pessoal ia pra rua sacar dinheiro no banco, não tinha. E o pessoal entrou em desespero. E agora? Vai entrar em colapso a Europa? O pessoal, não, a Europa não pode entrar em colapso. Isso daí é uma coisa que às vezes... Eu até fui crítico muito tempo do mercado do próprio Bitcoin, porque as pessoas que faziam a exaltação da criptomoeda colocavam uma situação que os Estados Unidos ia quebrar, a Europa ia quebrar e que só o Bitcoin ia sobreviver. Eu falei assim, gente, os Estados Unidos nunca vai falar, eu quebrei. Isso não existe. Jamais. Isso não existe. Jamais. Não, Onde é que ele vai É porque não é binário. Não tem Cripto como. e fiat, economia nova, não é binário. As duas têm que se juntar. Não, e uma coisa que eu vejo bastante assim, o pessoal quer apostar muito com os Estados Unidos. Cara, os Estados Unidos é o que é. Eles sempre estão na frente de tecnologia, tem muito dinheiro. A população consome muito. Sim, tem um poder em todos tem um os poder sentidos. econômico absurdo Sim, ali. influência. Cara, você não consegue derrubar um negócio assim, mas nunca, cara. Nunca. Sempre estão à frente, cara. Sempre estão à frente. É complicado. Mas o ponto dizer. não é derrubar ou não, né? É como que os ciclos econômicos se comportam. O sistema vai ruir. A gente não se conhecia antes, mas eu sou libertário e liberal. Então, assim, eu estudo economia cíclica, eu sou fã número 1 de Friedman, exatamente. Jane Rand, enfim. De Mises, principalmente. E é impressionante como as coisas fazem sentido ao longo do tempo. Sim. Ninguém precisa crachar os Estados Unidos para provar uma teoria econômica. Sim. Ou a China, ou quem quer que seja. Sim. É que falava que a China ia quebrar os Estados Unidos, que ela tem a maior quantidade de títulos. Eu falei assim, tá, aí ela vai... Não, eu quero que você pague aí não sei quantos trilhões. Eu vou falar assim, tá, eu imprimo dinheiro e entregue aí. Isso acabou, quebrou. E aí? Até Quebrou? porque, Ele vai por ter mais que a gente saiba que isso quebrou. causa inflação... Não, mas só de imprimir o dólar não vai valer nada. O que ele pagou já não... só que não vai valer nada, me desculpa. Aí A depois 3, ele dá um 4% jeito. ao ano, para chegar até onde a gente está hoje, e a gente é visto como o melhor cenário do mundo para se investir. Imagina, né? Para os Estados Unidos saírem de 3, 4% até 13, 14%. Nossa, cara. A gente está falando de trilhões de dólares, Sim. indiscriminadamente. E mesmo se isso acontecesse, mesmo sendo os maiores credores do mundo, mesmo assim, ainda vai olhar, caramba, olha que oportunidade boa de se investir. Sim. Ninguém olha como uma crise econômica. Então o problema não é esse, o problema não é a inflação ou a impressão da moeda, o problema é outro. Eu acho que é uma questão muito... eu vejo assim, o mercado, existe aí umas divisões. Tem um autor aí muito famoso do mercado financeiro, que ele coloca uma situação de problema econômico, de quebra dos Estados Unidos e, ao mesmo tempo, a grandeza da China. Só que eu já começo a perceber que é como se ele estivesse sendo financiado para falar essas coisas. Porque é tão escrachado que eu tenho até livro e eu falei assim, não, vou deixar para lá, a gente tem que filtrar, porque, assim... Nesse mercado, todo mundo tem um preço. Todo mundo tem um preço. Se o cara chegar, sim. olha, eu acredito que isso aqui é a maior economia do mundo. Aí chega lá um banco central de outro país e fala assim, olha só, beleza, mas ó, eu invisto aí
30 bilhões no teu fundo para você mudar de opinião. Aí ele, que opinião? É assim que vai funcionar. Sim, mas lógico. Vocês querem um exemplo bem recente? Aí daqui a pouco, não. Vocês querem um exemplo bem recente? Que eu não posso falar quão recente que é, por causa da data do negócio. Aconteceram as eleições agora, teve um certo outcome, e aí uma certa rádio que eu amo de paixão, a Jovem Pan, amo de paixão, conheço muita gente de lá, demitiu 4 pessoas extremamente influentes de lá, conservadoras. Olha que coisa. Assim que o nosso presidente não foi reeleito, cortou-se a verba de 1 milhão e 200, 1 300, que se bancava a Jovem Pan, para ter um ou outro posicionamento. Então as pessoas que eram mais radicais, tirando o Constantino, acho que foi o único que não foi demitido, todos os outros foram demitidos agora. Eu não sou contra um, nem o outro, mas fingir que não existe interesse é surreal. Cara, é óbvio. Aqui, se entra o patrocinador aqui, eu me pinto inteiro de amarelo ou de verde, a cor que for, é dinheiro. Amarelo, verde, vermelho, roxo. É pra ganhar dinheiro, vamos ganhar uma dinheiro. Mexa. Sim, pô, se eu ficar sentado igual uma pedra aqui, eu não vou corromper meus valores, mas de- precisa falar do de patrocinador, a gente fala do patrocinador. ou pelo menos para diminuir a dose. O adesivo e meu carro inteiro, se você quiser. A gente, olha só, é uma coisa Não que... adesiva, não. Que tu não vê uma Mercedes de 800 mil reais toda adesivada com 13. Você não vê isso, não. Tu conhece o carro do teu amigo? Não parece. Não, É tudo dá pra mentira, colocar, ele é o rei não da dá pra fake colocar. news. Ele é o rei Ele é da o rei fake da news. fake news. Tu não vê uma Mercedes desse nível toda adesivada. Mas olha só, você tá falando aqui da rádio e tal. Mas olha só, tem um monte de coisa acontecendo no mundo. A polarização é só sobre política, gente. O outro lá, hoje eu tava vendo aqui a notícia, mandei até pro grupo do pessoal que é membro do canal. Eu falei, olha só, falar na Sputnik. Isso. Tava lá os jatos dos Estados Unidos estavam indo pro Japão, aí a China mandou uma frota de navio para a região. O que vai acontecer? Daqui a pouco alguém derruba alguém aí. Nossa. E o que vai acontecer? Mas isso daí não é notícia. O mundo tá de ponta cabeça e a gente tá só polarizando. Tá tudo por um aqui. fiozinho pra dar um problema gigantesco. A situação é tão Mas crítica. a doutora Deolane apostou 1 milhão na eleição do Lula. Isso virou todos os jornais. É mesmo? Ela mesmo dentro da clausura apostou 1 milhão e vai ganhar uma fortuna agora. Isso importa. O resto não. Então, mas é que tá. Surreal, né? Será que é interessante divulgar isso? Não é? Para a população, ao você fazer aquele certo controle de notícia que eu entrego, que eu não entrego. Não sei, aí a gente começa a pensar em N coisas aquele aqui. negócio, até o propósito do canal. O pessoal às vezes começa a falar sobre política e tal. Fala assim, não, gente, isso aqui não leva a lugar nenhum. Porque você vai estar falando sobre algo que a gente está preocupado. Se eles ganham salário, a gente paga o salário deles, como é que a gente vai trabalhar aqui? A gente começar a focar no que eles estão fazendo, a gente não trabalha. Não trabalha. Fato. E aí, você tem que ser produtivo. Gente, eu sou viciado em política há muito tempo. Eu estudo pelo menos há uns 12 anos. Muito sério. Eu amo esse assunto. Política, Sim, economia. É uma coisa que... Porém, e isso é uma coisa do nosso muito dia a dia trabalho. hoje. A gente está debatendo Sim, legislação, marco regulatório da blockchain muito assiduamente e com muita frequência. Porém, isso não impede a gente de analisar que a polarização e a maneira como o brasileiro, de maneira geral, transformou política em fofoca é surreal. É nocivo. Eu pessoal consumo tava- política para estudar. O pessoal tava Hoje em dia, assistindo o debate não pelo saber, era para ver o que virava meme. Pra fazer o Não, negócio. mas isso sempre existiu. Mas isso sempre Não, mas existiu. assim, igual essa nunca. Então tava cagando o que falaram. Ele faz, mas assisti rouba. um debate, eu não assisti nenhum. O órgão escritor Nenhum. não produz filho. Isso existiu sempre. Mas era pouquinho, Debate sempre teve. Como é que era o Eduardo Jorge? Nossa senhora, que maconha que ele fumava ali. Mas enfim, o problema não é o debate, o ponto não é esse. O ponto não é esse. Aqui pode falar das drogas. Mas era muita maconha ali, porque eu conheci o cara, era muita maconha. Mas era uma maconha de um nível espetacular. Mas enfim, o ponto não é esse. A política já foi piada e já foi assunto sério. A questão é, hoje em dia, a polarização fala mais do que a lógica. Sim. Você tem fãs de políticos Sim. de esquerda isso e de daí direita. Não é Cara, normal. tu tem bolsonarista Cadê agora o bom senso aí, né? que tá bloqueando. Os mesmos caras que falavam que queimador de pneu que prejudicava a população eram os filhos da puta, que tinham que ser presos escambau quando falava do MST, são os mesmos caras que estão agora bloqueando a rodovia. Fechando a via. Isso não faz nenhum sentido. Fora que tu tá fazendo isso em outubro. Literalmente durante o mandato do teu candidato.
qualquer merda que acontecer daqui até dezembro, economicamente, socialmente, tá na... Vão falar que foi ele que não foi duro o suficiente. Eu, inclusive, vi ontem algo que eu falei... É bizarro. Chega a ser engraçado, mas é bizarro. É uma cantoria falando sobre intervenção militar. E aconteceu a intervenção militar. Os militares foram, tacaram um pala de borracha e experimentam em todo mundo. Tu não queria intervenção militar? Toma... Ô, Duco, deixa eu fazer uma pergunta. Você estava falando aí da notícia que saiu, das movimentações do jato, que foi na direção do Japão, aí a China colocou, ou seja, tá por um fio, notícia que não vaza, que notícia que o pessoal... É a notícia, assim, acho que é a mais importante hoje no mundo. Não, e o mais, que a Rússia está falando que aquela explosão na ponte foi feita pelo Reino Unido. Tá afirmando que foi o Reino Unido que fez aquilo ali. Só que isso não dá... Tô falando, tem um monte de coisa sinistra acontecendo no mundo e a gente tá só preocupado com a política. Daqui a pouco estoura parecia uma cena de filme do Michael Bay, né? Não, tu viu aquela explosão que bonita que foi? Não, foi. Me desculpa, me cancela, mas foi cena de filme. Mas não foi... Mas assim... A Inglaterra que fez porra. Vamos lá. Eu tava falando lá, essa movimentação. Agora se deu outra notícia aí que é até pior. Vamos lá. Se eles estão afirmando que foi o Reino Unido, pô, aí já entra uma potência a mais numa possível guerra. Essa movimentação dos jatos com a China fazendo ali. Se alguém dá um espirro ali, cara, vira uma guerra gigantesca. Para onde que as criptos vão nesse momento? Boa pergunta, né? O que vai acontecer? Eu acho que o Bitcoin o Bank of America tem reiterado uma opinião de que o Bitcoin tem uma finalidade de reserva de valor e eu estava observando a data, a cada um ano ele repete isso. Olha só que coisa interessante. Olha aí. Puta, a gente falou ele tanto sobre isso aos poucos jogando. Eu até fiz um vídeo comentando, eu estava procurando uma notícia que eu tinha falado sobre isso há 2 semanas atrás. Ele tinha feito um relatório, está cada vez mais perto, botou um gráfico, botou o Brent, o ouro, o S&P 500, a Nasdaq, mostrando que o gráfico está cada vez mais em conformidade com a ideia de reserva de valor, mas que precisa ter mais adesão. E já está falando isso. E há 1 ano atrás, ele falou a mesma coisa, que é uma questão de tempo. Eu falei, gente, por que ele está repetindo a história? Aí, como eu fui buscar uma informação recente, eu achei a passada. Aí mesmo período. Muda coisa assim de semanas. Geralmente no final do ano sempre tem alguma coisa disso também, cara. Eu tô desconfiado que a regulamentação vai sair a partir de março. Tá tudo caminhando para isso. Porque olha só, o que eu acho que vai acontecer... mundial ou nacional? Não, a nível mundial. Tá. Acho que lá fora vai destravar para todo mundo. Vai todo mundo seguir aí os Estados Unidos. O que vai acabar acontecendo? Se nenhuma grande nação... tomar medida na frente, tipo Reino Unido, acho que seria uma Alemanha, que são grandes economias aí. Sim. Fora isso, a gente poderia ter Índia, que também tá... Mas eu não sei se a Índia traria influência, por exemplo, o Grupo OTAN, né, que a gente fala aí, né? Sim. Traria influência? O BRICS adotar, traria influência para os Estados Unidos? Não, porque eu vou falar assim, deixa eles lá, a gente continua seguindo o nosso protocolo aqui. Mas, assim, essa guerra, por exemplo, o negócio da Rússia mesmo, teve impacto no mundo das criptos ou não? Porque, olha só, hoje em dia, a criptomoeda está acompanhando o mercado financeiro. O Bitcoin sobe quando a Nasdaq sobe, cai quando a Nasdaq cai. Poucas correlações, descorrelações, poucas. Agora até que aconteceu um pouco mais diferente. Eu acho que ele está se adaptando e eu vejo o Bitcoin como se fosse uma ação da Nasdaq, que segue o índice. Tá muito... Se você botar o padrão ouro da blockchain. Oi? O Bitcoin, para mim, é o padrão ouro da blockchain. Sim. É a única moeda que está... vamos me cancelar aqui. Não, que até o Gary o único token inflacionário sem lastro que está lá como padrão. E ele e o Gary falou que ele vê o Bitcoin como uma commodity. Só o Bitcoin. As outras coisas precisam ser analisadas. Eu concordo. Eu concordo plenamente também. O Bitcoin não tem um CNPJ, não tem um Vitalik para você. Desliga. Sensacional. Os outros têm. Concordo 200%. E tem vida própria. Inclusive, já falamos sobre isso em 2 podcasts aqui. Eu concordo 200%. Agora, olha que interessante, né?
Quando a blockchain apareceu, independentemente do avanço tecnológico e criptográfico, tá? A gente está falando da criação de ativos ali dentro. A ideia por trás de tudo era criar algo que fosse nada influenciado por intervenções governamentais, guerras. Você poderia ter acesso à vontade a um meio de pagamento junto com um token que pudesse te dar, mais uma vez, a liberdade de fazer o que você bem entendesse. Aí chega a guerra da Rússia com a Ucrânia. E aí o ser humano, como base, como ele sempre fez, quando tem qualquer tipo de crise muito grande, qualquer tipo de crise, pode ser tsunami ou guerra, Sim. ele corre para o que ele acha que é mais seguro. Dólar, ouro, etc. Então, quando isso aconteceu, a volatilidade, o delta das top 10 cripto foi enorme. Mas Só que ao se mesmo você tempo... for olhar, postagem agora dessa semana aí do criador Pai Rico, Pai Pobre, né? Ele falando que ele não está conseguindo mais comprar moedas de prata, que já está esgotou, ele está buscando outros recursos. Ele falou, existe uma crise, vocês não sabem. Aí. Está faltando moedas, que ele compra, moeda física, de prata, ouro. Ele falou, Sim. está em falta. Ele Quando falou, está em falta... ele tá, se você for olhar no Twitter, ele está fazendo esse alerta. Ele falou, o mundo vai colapsar, isso daqui vai ser reserva. Ouro, prata e Bitcoin. Ele está alertando, ó, está em falta. Não tem para comprar. O ponto que eu queria chegar é o seguinte. Se as pessoas entendem o mercado cripto como um mercado extremamente volátil e extremamente arriscado, faz sentido que quando você tem uma crise muito grande, você vai para algo mais seguro. Sim. Faz sentido. Então esses mercados venham a cair. Por um outro lado, o objetivo por trás do mercado de cripto era justamente dar esse tipo de segurança que nenhuma Fiat poderia dar. Sim. Ainda que sem lastro. Então no primeiro momento você teve, nossa senhora, um absurdo. E ainda assim, a gente falou há pouco tempo atrás, você tem um gap de 7 dias, 15 dias com uma variação de 2, 3% nas principais moedas dentro da blockchain. Mas a gente está O ponto tendo é, agora... só existiu perspectiva para russos anti-guerra saírem do país ou para ucranianos refugiados saírem do país por conta da blockchain. Se não fosse por isso, ninguém ia ser refugiado, ninguém... A liberdade de expressão e a liberdade de... Como é que a gente chama aqui? Não é movimentação, né? Mas de acesso... Esqueci o nome agora. Mas você poder sair e entrar do país só veio por causa da blockchain. Porque com a moeda nacional você não podia. Nem de um lado, nem do outro. De um lado, por causa da... Não vou chamar de ditadura, mas o governo russo é meio complicado ali, né? E do outro lado, por causa do conservadorismo de guerra. Se eles deixassem todo mundo sair do país, não tinha nem soldado para lutar. Sim. Mas enfim, só foi possível que as pessoas tomassem suas próprias decisões por causa do mercado de cripto. Então, em menos de 2 meses de guerra, a gente já viu o mercado se estabilizar, ou melhor, seguir o plano que a gente imaginava que ia acontecer 1 ou 2 meses depois. A título de comparação, a última vez que isso aconteceu, a gente está falando de 1 ano, mais ou menos, pós-crise de 2008, 2012, 2013, 1 ano do gráfico que ninguém sabia fazer análise. Hoje em dia, teve uma queda, hoje em dia, guerra da Rússia, teve uma queda e agora o alfa bem menor. Olha que bizarro isso. Finalmente, você tem uma parcela da população entendendo, dos investidores ou das pessoas entendendo que este mercado serve como padrão de segurança. E eu nem estou falando sobre Bitcoin ou Ethereum especificamente. Estou falando do mercado como um todo. Uhum. Isso é bizarro, porque demorou muito pouco tempo para as pessoas entenderem isso. Gente, tem gente que até hoje não entende que o padrão ouro não existe mais. A gente falou sobre isso. Há 50 anos o padrão ouro não existe mais. Menos do que 8% das reservas americanas estão em ouro hoje. No Brasil, que a gente tem uma taxa de custódia absurda dentro dos bancos de 40%, ainda assim... E acharam uma jazida tem um risco lá acho que foi na África aí que dá para dobrar o que tem de ouro hoje aí. Tem uma quantidade, eu até botei no Twitter, uma quantidade absurda. O potencial de extração ali é uma coisa que dá para dobrar o que tem hoje. Ô, louco. Caramba. Então, assim, via de regra, só para concluir, a maior parte dos motivos pelos quais as pessoas criticam a Web3, criticam a blockchain, não como modelo de segurança, mas sim como modelo de criação de ativos, seja com lastro ou sem, são argumentos que não se sustentam no mercado tradicional. Então, não tem lastro, nem a nossa moeda. Não tem segurança, nem a nossa moeda. Não tem padrão internacional, nem a nossa moeda. Principalmente para um brasileiro.
Nenhuma dessas respostas ou argumentos se sustenta aqui. É uma questão muito mais de estigma, que é uma palavra que eu falo com alguma frequência aqui, do que de fato de prova financeira ou econômica. Mas você já percebeu o que aconteceu? Talvez você não tenha percebido. Começou a ter um movimento na criptomoeda Waves. Conhece a Waves? Sim, Waves. Aí ela começou a subir. Eu até fiz um vídeo e falei, ó, é a nova onda. Começou a subir, pô, deu um dinheiro, que negócio. O movimento tá normal, a gente compra, stop no lucro. Se der problema, se for, né, fogo de palha, a gente ganha alguma coisa aí. Deu para entrar, tá com a gordura, protege alguma coisa e vê até onde isso vai. Aí foi, de repente, pum, socaram. O que aconteceu? Começou a sair notícia de que a Waves era o Ethereum russo. No meio do conflito, no início do conflito. Você vai ver, se você buscar, você vai ver. Botar Ethereum russo, vai aparecer lá a Waves. Aí começaram a correlacionar. O que aconteceu? Socaram, voltou tudo. O que estava subindo, ela bateu 258 no dia 31 de março. Tá vendo? Não foi no período da invasão? Agora tá R$16, e cara. Pra quem manja de estatística, tá se você traçar... O movimento não coincidiu com a invasão? Sim. Não coincide? Coisas estranhas. Teoria da conspiração, aí? Como é que fica essa história? Não existe teoria da conspiração. Existe estatística. A teoria acontece na Faz nossa estudo cara de correlação, de multiplicidade pra você ver se existe. Que eu tinha anotado aqui, eu vou até deixar pro final, não, mas cara, não tô conseguindo. Falou teoria da conspiração. Tem uma moeda que mais se fala da teoria da conspiração de tudo que eu acompanho. XRP. XRP. Puxa Ripple. vida, Ripple. Eu sou um dos que defende, eu acredito que... Olha só, quando eu fui entrar no mercado Simpsons. cripto... Antes de qualquer coisa, vamos lá. Vou fazer o que o Vitor gosta de fazer. O que é o Ripple? Da onde vem a rede? Por quê? Dá um geral pra gente. Olha só, foi um sistema criado para interconectar todos os sistemas financeiros, inclusive o mercado de cripto. É como se fosse um multi-Swift. A gente tem o Swift, só que o Swift é americano. Multi-Swift, seria gostei. algo que você ia estar mexendo com tudo. Por exemplo, eu estou aqui fazendo uma operação com você, daqui a pouco você... tem lá um cliente da China, você manda o real para ele, automaticamente ele se transforma em outra coisa e vira lá yuan, dólar, ouro. É o que a China quer fazer. É uma ferramenta de câmbio global. Seria um super Swift mesmo, né? Só que a nível de cripto, tudo, blockchain, ele quer interligar tudo. Ele quer ser a teia, né? Aquela multi-rede. Com a diferença que eles não são stable. Não, é uma ferramenta de conectividade. Exato. É como se fosse a internet. Né? Eu acesso a China, eu acesso o Japão, eu acesso o Brasil. A internet é assim. Você tem, não, eu estou no Brasil, eu vou acessar um site do Japão, como é que eu faço? Não, você tem que entrar aqui e até o site tal, do site tal, você coloca o endereço para... Não, é direto. Sim. Eu acho que a ideia é essa, integrar tudo. E aí, quando eu olha só, eu comecei quando eu vi esse mercado de cripto, eu vi que que criaram o Bitcoin talvez para preparar a gente para algo que vai acontecer no futuro. Sim. Não sei se a gente está na iminência disso. E eu era um crítico do Bitcoin. Você vai achar no Twitter, você vê, eu não apaguei nada, tá lá. Uhum. Criticava, não fazia sentido, porque as pessoas que faziam apologia ao Bitcoin tinham uma ideia muito radical e bloqueava a virtude da moeda. Não é que ela tá ali para substituir os Estados Unidos que vai quebrar. Isso não faz sentido na minha cabeça. Nenhum. Uma pessoa que faz faculdade, que é economista, esse pessoal que faz gestão de fundo, não vai aceitar isso. Eu falo, cara, é louco. É louco. Não, você compra o Bitcoin mesmo tudo vai se quebrar. Um Bitcoin vai valer $1 trilhão. Não interessa. A lógica não é essa. É outra história. Vai ter valor para quem acha que aquilo tem valor. Exatamente. Não é assim Exatamente. que funciona. É que negócio. Você chega aí e fala assim, esse copo aqui custa R$10 mil. Eu falo assim, para mim é um copo que parece que custa 10. Eu não vou pagar 10 mil. Eu não sou louco. A questão não é nem só essa. Países, de maneira geral, criam moedas atreladas em 1 zilhão de coisas diferentes. Você pode falar de dívida pública, de dívida privada. 1 zilhão de coisas diferentes. Mas, de uma maneira geral, a gente está falando de rentabilidades e de situações fixas com retas de tendência com alfa baixo, com beta baixo. Para mim é surreal pensar em comparar qualquer tipo de cripto inflacionário e sem lastro
a economia de um país. Não faz O sentido. Bitcoin, para mim, é o padrão ouro da Web3. Mas ele não é comparável a nenhum tipo de moeda Fiat, ou até aqui Brasil, né? Ou China, estão criando a própria moeda, Eu aqui nós até também. discordo Não é em comparável, usar não tem nada a ver. Usar o Bitcoin como moeda de transação. Eu discordo, porque ele não tem a supply para atender o mundo todo. Se todo mundo Isso. tiver Bitcoin, Ótimo. não dá, vai dar Perfeito, problema. Perfeito, porque eu falo isso É várias uma vezes. reserva de valor. Bitcoin não Olha, é o moeda. Bitcoin vale, sei lá, 1 milhão, um Bitcoin. Beleza. Mas na hora que você vai negociar, você vai usar um real. Perfeito. Cara, Entendeu? Você não vai usar o Bitcoin. Bitcoin é um token famoso que vale bastante, que serve para muita coisa, mas não é moeda. Acabamos de falar isso. Não é moeda. É como você tem que. Eu penso assim no Bitcoin, é como se fosse um fundo de investimento que tem um valor. Quando eu preciso de uma parte, eu vou, saco aquilo que eu preciso, Sim, transformo perfeito. na minha moeda e uso. É um ativo que se valoriza, outros valorizam durante o tempo. um Tá tudo bem. ativo. A gente voltando Mas não é uma para a XRP, quando ela lá atrás, que ela estava em 4,80, ela tinha 5,5 bi de volume. Aí ela caiu para 1,70 com 8 bi de volume diário. Aí assim... Estão ó, sacolando, né? aí assim, o que vai impactar, acredito eu, a resposta da SEC, que ainda está em processo, ainda está. Olha só, o processo ali, eu até vi uma vez um bilionário comentando, eu não lembro o nome dele. Ele estava falando que esse processo ele acha que é uma armação. Porque as pessoas que trabalham na Ripple são pessoas que trabalham para o governo, pessoas que trabalham na SEC e vice-versa. Sim. Um trabalha aqui, outro trabalha lá Não, e troca. O currículo dos caras Se você meu, for olhar, eles trabalham. O atual lá que trabalha lá na Casa da Moeda lá, que era funcionário da. É um negócio que não faz sentido. Eles estão no troca-troca ali. Eu não sei até onde isso realmente é factível. Gente, eu não vou entrar em teoria Mas da assim, conspiração aqui. com mas questão assim, desse sei. processo da Ripple, você acha que vai para onde isso daí? Eu acho que eles já ganharam. Depois desse último que saiu... Não, tanto que o processo ele é postergado de uma forma normal. Não se, a SEC não tenta buscar a sentença, ela protela isso. Isso é sinal de que eles não têm mais argumento. Então, o que eu acredito que vai acontecer... E que não tem vai jurisprudência para eles nenhuma. não falarem que eles perderam o processo para a empresa, eu acho que a regulamentação sai e automaticamente o processo é extinto sem julgar o mérito. Eu acho que vai acontecer isso. Vão Perfeito. regulamentar Que a regulamentação e a vem SEC se exime do risco de ter perdido o processo. Até pelo Porque Tratado de Haia, quando você assume- delimita uma coisa depois de um certo tempo, não faz com que tudo que seja... Vamos lá. Agora, traficar maconha é errado. Quem fez isso no passado não vai ser preso. Esse é um princípio geral. Porque não tem regulamentação. Ele regulamenta, Tudo que for definido a resolve partir o de problema. então pode ser decidido daqui para frente. O que foi feito dali para trás não é julgado. Ponto. Sim. Se naquele momento aquilo não era ilegal. Faz total sentido. Tá. Que é uma forma de você... E olha só, o potencial que eu vejo ali. No mercado dos Estados Unidos é proibido negociar. Você não pode comprar XRPA. Quem compra está comprando de apostando forma no negócio. alternativa. Né? Sim. Não pode. As exchanges lá são proibidas de negociar. Se você for Eu abrir... não sabia disso. Não? É proibido. Você não pode. Você abrir a conta na Coinbase e vai negociar lá que não tem XRP. Não pode, é proibido. Por ordem da... Cara, e ela do era governo. 0,02 que valia, bateu 9,98. Era 2 centavos. Então, o que eu vejo ali? O movimento de travar. Já tem gente falando que talvez ela vai ser usada como se fosse uma moeda do sistema. Quando eu comecei a analisar a XRP, eu me lembro que eu vi coisas falando do Simpson. Isso. Aí eu fiquei pensando assim, o mercado cripto, né? Eu me lembrei na parte de teologia. Eu falei, fala que vai ter comprar e vender, vai ter a moeda da besta, apocalipse. Eu falei assim, cara, se for no mercado cripto, qual seria? Eu fiquei pensando. Eu comecei a olhar e falei assim, cara, a XRP pode ser. A XRP é o que mais se mas encaixa aquele nisso daí. Eu tô preocupado em ganhar dinheiro, não tô Sim, falando? Eu não tô nem... Eu não sei se Então, pode não ser, E aí, entendeu? preocupado em ganhar dinheiro. Vamos lá. Mas aí... A Ripple hoje não pode ser comercializada nos Estados Unidos. Ou seja, Não, um tem gigantesco É o mercado maior mercado. que não pode comprar ela ainda. Imagina quando puder. Na Ainda. hora que saia... Desbloquear. Desbloquear.
Cara, o mercado dos Estados Unidos inteiro resolve comprar. E fala que vão usar ela para fazer para fazer tudo esse desse daí. comércio, né? Você acha que vai para onde a Ripple como gestão nisso? de carteira. O Simpson fala que quem tinha a Ripple se aposentou, né? Fala isso E eu gosto muito dos Simpsons. Não, e é uma imagem assim, que o cara tá mexendo numa van lá, conversando com a pessoa e fala, quem tinha Ripple se aposentou. Não tem nada a ver com o que tá acontecendo. Aí falam que é a marca de uma cerveja, mas é um nome esquisito, né? É uma coisa meio estranha. Outra coisa, vamos lá. A gente já falou da Não, e tem mais. Olha só, eles mudaram algumas coisas no Wikipedia. Que na época que eu olhei, tinha fundações aí dessas globalistas que estavam por detrás dela. Agora não aparece mais isso lá. Olha isso, cara. Editaram, não aparece mais. E como eu vi, eu falei, eu nem dei print e tal. Tiraram, esconderam algumas coisas, tá? A galera aqui faz balacobaco aí. Mano. Isso é muito estranho. Por que tiraram? Eu só tenho um comentário. Qualquer Tem ativo... alguma coisa aí. Qualquer ativo no mundo deveria seguir uma única regra. Oferta e demanda. Só. Sem regulação, sem governo. Oferta. Eu sou liberal, não tem jeito. Oferta e demanda. Bitcoin, oferta e demanda. Nenhum governo fala, comprei 1 bilhão de Bitcoin. Oferta e demanda. Eu quero saber por que o Ripple... Qual que é a palavra? XRP. Por que ele está... Literalmente, por que ele está exposto ao risco da centralização ou da regulação de um ou outro país? Ele é extremamente centralizado. Eu quero dizer em relação aos governos. Não é uma moeda centralizada, extremamente centralizada. Cara, é a sexta maior hoje de capitalização. O ponto é por que ele está exposto ao que o governo dos Estados Unidos quer ou não fazer? Tirando as stablecoins. Tá. Tirando as stablecoins é a quarta. Isso que os Estados Unidos nem pode comprar ela. É. Mas o meu ponto continua o mesmo. E era a segunda, ele está exposto? aí o Ethereum passou, né? Vai que ela volta. A gente não sabe o potencial disso aí. Não, eu não estou nem falando do valor da moeda. Eu estou falando da exposição. A moeda hoje está exposta a decisões X ou Y de um certo governo ou de uma certa autarquia, instituição, o que for. Por quê? Não, e eles querem integrar o sistema financeiro global, não estão nem aí. Eles querem brincar com todo mundo. Eles viram assim, ô China, vem pra aqui, eu negocio com você, ô Japão, Estados Unidos, Coreia do Sul, ele não tá nem aí. Ele quer negociar com todo mundo. Pelo amor de Deus, o pessoal chama de shitcoin, moeda merda. Essa é a foda-se coin. Tá se lixando. Ele não tá mas não é, ele quer. Tá se lixando. Putz, tu não gosta de mim? Do caramba, XRP, vamos falar de outras, tem 3 moedas aqui. O pessoal fala que é shitcoin, tem pessoal fala que é o estouro, isso, aquilo. Vou falar de 3 aqui. Lunk, Shiba e Baby Doge. A Lunk eu acho que vai ser aquela moeda que todo mundo viu virar pó. E quando ela voltar mesmo, o pessoal vai querer cortar os pulsos. Porque não vai ser fácil, não. Tem bilionário comprado naquilo lá. O rapaz fez uma tatuagem no braço dele. Da Luna. Não vendeu, tá posicionado. A Binance... Hoje em dia... A Binance pegou ela agora pegou no colo e tá dando de mamar pra ela. Tanto é que ela tá voltando. Tá com mais de... Da última vez que eu olhei, tava com cerca de 50%. Eu não sei se é das carteiras, a gente não sabe. Mas tem ali praticamente 50% de todo o mercado na mão dela. Sim. Tá defendendo aquilo ali. Estão colocando... Fizeram uma votação ali de fazer um sistema de queima. Eu vi o CZ falando disso numa reunião com 2 desenvolvedores de projeto. Eu vi isso aqui. Caramba. E logo depois que eles iam fazer um mecanismo de queima para diminuir o suprimento dela, e logo depois aparece um professor de uma faculdade que fez exatamente o que ele fez, a proposta dele. Eu acho que ele não pode falar que está fazendo aquilo, ele vai pegar alguém para, olha, vamos fazer isso, né? Tem que usar alguém para... Nessa de queima vai cortar 0. Vai diminuir o suprimento. Porque como ela tinha aquela correlação com a stablecoin, quando ele deu... Que para mim, eu acho que aquilo ali foi uma espécie de atentado ao projeto para quebrar. Tem aposta, agora tem uma conta aí que está fazendo aposta, que ela vai a 0 de novo. E eu acho que aquilo ali deveria ter sido investigado quem fez a ação de destruição dela. E não quem fez a moeda. Tem que primeiro saber quem derrubou. Sim. Porque eu acho que é mais perigoso quem fez a ação de ataque do que quem tinha a moeda que tinha uma fragilidade.
Não, Sim. quem atacou? E ninguém está investigando isso. Para mim, essa ação aí tem a questão do... Acho que os bancos centrais estão por detrás disso aí. Porque você vê o que aconteceu com a Luna, que agora é a Lunk, é discurso de todos os bancos. Sim. E virou sim. a pauta. Eles criaram uma pauta. Criou-se ali algo para se virar assunto. O colapso da stablecoin. Eles devem ter analisado. Olha como é o que frágil, tem mais olha como é fraco. frágil Essa aqui isso, é não fácil sei de o quê. quebrar. Só lá vender lá 10 milhões de uma vez. Olha, quebra. o cara perdeu 100 milhões de 10 dólares no milhões pro negócio. Banco Central. Tanto que falaram de alguns bancos, aí depois o cara deletou, deve ter falado, vai dar problema para você. O rapaz lá da Cardano, Antes de qualquer coisa, gente, eu até tive que levantar aqui e fazer uns xixas, mas eu tô voltando agora, mas assim, o Vitor tá falando de várias moedas, a gente tá falando de várias moedas, a gente tá dando opinião aqui, estamos debatendo, mas é muito importante que vocês saibam, nada do que a gente fala aqui é indicação de investimento nenhum. As conclusões que saem daqui não é para você chegar e colocar o seu dinheiro em X ou Y moeda, pelo amor de Deus. Isso aqui é para influenciar e para, de uma maneira ou de outra, mostrar para vocês que o debate é extremamente importante. Estimular a criatividade, Isso. você tem que olhar isso. o que tem por É detrás. para estudar. Eu vi falando Pega no o canal Tico e Teco aqui. e começa a trabalhar com o Tico e Se Teco. isso é dica de Olha alguma as coisa, possibilidades aí. a dica é simples. A dica é estudem. E se der errado, você perde tudo. Tem que saber disso. Estudem. Sim. É Se tua der errado, responsabilidade. você perde tudo. Eu precisava falar isso porque a gente já falou de umas 5, 6 moedas aqui. Eu falei, pelo amor de Deus. Já tô vendo até os negócios. Comprei tal moeda, deu merda. Pelo amor de Deus, gente. E o da Shiba, o que você acha dela? A Pessoal Shiba, mais- assim, a Shiba ficou famosa porque teve aquele movimento do final do ano passado. No final, não, no ano passado, que tem aquele up, cortou zero, um monte de gente ficou milionário com ela. Sim. Eu não me aprofundo muito nela, não, porque acho que ela já pegou o hype. E o que tem por detrás dela agora, que eu acho que vai fazer a sombra dela, é a Baby Doge. Sim. Que tá lá, da última vez que eu li, tava no ranking, acho que era 130. Eu acredito que pela comunidade tem 1.600.000 pessoas e a posicionadas Shiba- numa meme mas coin a com Shiba- carteira privada que não está negociada em poucas exchanges. Como Eu vou adotar ele. O que vai É o acontecer cara, com isso aí? é o cara. O que vai Gente, o acontecer? Vitor tá revisando a carteira dele de moeda. Tipo assim, vendo. Ele tá indo item a item do que ele tem na carteira dele pra perguntar: vendo ou compro? É basicamente isso. Não, assim, ó, Não tem análise de meme coin. não, até Tu assim, ganhou ó, dinheiro? Liquida. Pelo amor de Deus, vai dar merda. mas assim, ó, você pegar a Shiba hoje, ela é a 13ª de moeda. Sim. Contando com as stables. Ela é a 13ª. Sobrevivendo, E- sobrevivendo ao inverno cripto, vamos cataclisma lá. nuclear, tudo Desculpa, tem direito, desculpa, né? desculpa. Não Desculpa. virou pó. Se o Elon Musk falar hoje, comprem bosta, O pessoal compra. o pessoal compra bosta. Não significa que a bosta tem alguma utilidade ou que ela faz bem pra você. Hype e influência não significam valor. Muito menos utilidade e muito menos ainda utilidade marginal. Não dá pra você basear, pra ninguém basear compra baseado em hype. Compra de qualquer moeda baseada em hype. Isso, as pessoas, a gente provou isso por causa dos jogos, da GameFi. Hype não gera valor. Pra quem é trader, pra quem é baleia, whale, pode valer muito a pena. Mas não gera valor. Não tem utilidade real. Não tem uma pessoa que eu conheça, pode ser o melhor economista do mundo ou pior, um analista gráfico fudido, analista fundamental fudido, que consiga prever o desempenho ou a função de uma shitcoin e que vai pra você, não, compra essa ou compra aquela. Então, se você ganhou dinheiro ou perdeu dinheiro com isso, tudo bem, problema seu, que bom pra você. Mas jamais, não faz sentido pra mim nenhum ficar assistindo o vídeo do cara falando, não, eu acho que a análise gráfica da Dogecoin vai ser isso aqui. A análise gráfica é o seguinte, se hoje o Elon Musk falar comprem, vai subir. Vai. Se ele não falar nada, vai descer. Não tem análise gráfica que vá prever absolutamente nada disso. Ó, Mas a análise então, gráfica gente- vai te dar sinal, sabe de quê? Quando a baleia está se posicionando. isso. Como que é? A Desculpa. baleia está se posicionando. Porque Verdade, verdade. A vantagem da análise gráfica sobre todas as outras coisas se dá por conta do que é como se fosse um eletrocardiograma, né? Você vai no médico, tô me sentindo mal, fiz o exame. Ele vai ver o exame, não vai te perguntar mais nada. Depois Sim. que ele olhar o exame, ele vai ter uma noção do que está Mas você acontecendo concorda com você. comigo que isso beneficia o trader, o cara que sabe interpretar os movimentos de massa ou de pequenos players com grande volume dentro de uma mesma carteira? Que para massa de maneira geral, que a gente está querendo
Sim, mas essa questão das baleias hoje em dia, elas já estão mascarando a posição delas. Teve um canal que eu tava vendo, o rapaz tava falando assim, pô, eu tô há 1 ano acompanhando essa carteira aqui. Que tem, sei lá, o top 12 do Bitcoin, um negócio assim. Ele tá há 1 ano acompanhando a carteira. Todo dia ele olha lá e tá movimentando, tá vendendo, tá não sei o quê. Aí um dia ele chegou e falou assim, olha só, depois de 1 ano, eu descobri que ela tava vendendo, mas ela não tava vendendo. Ela tava mandando pra uma carteira que mandava para outra e depois voltava para uma outra carteira que era dele mesmo. Ele diluiu a posição dele em várias carteiras. Ele ficou 1 ano achando que estava vendendo. Ele falou que ele não vendeu hora nenhuma. Ele só distribuiu. Pequena pausa. Saiu literalmente hoje de manhã saiu uma notícia sobre a Binance e uma quantidade nunca antes vista de liquidação de Bitcoin ali dentro. Literalmente, o maior comentário ali que o pessoal mais falou é liquidação própria, liquidação própria, liquidação própria. Eles estão trocando de uma carteira para outra. Para movimentar. Mas a gente não sabe. Exatamente. Porque, olha só... Agora, imagina o cara que tá fazendo uma análise gráfica e diz, caramba, que dump foi esse? Quem que tá realizando esse valor todo? Às vezes pode ser ninguém. Não, às vezes é ele mesmo. Exato. Porque no mercado financeiro é comum, porque às vezes acontecia assim, a pessoa olha o gráfico e fala assim, nossa, teve um rompimento da resistência. Aí você olha, rompeu. Aí você fala, não, rompeu com volume. Aí que você que estava lá operando na hora, você viu que foi uma ordem da Credit Suisse e outra da JP Morgan no mesmo valor assim, de 10 milhões de uma vez, só para romper, todo mundo falar que viu. Ou uma mesma entidade. Você pega, você vende muita coisa, chega lá embaixo, muita gente compra, você compra de volta, no mesmo dia você faz. Eles fazem rompimento. Com o mercado não é CPM aqui ainda, mesmo que na Bitcoin, você tem players muito relevantes, sim, esse tipo de coisa pode acontecer, esse tipo de manobra pode acontecer. É por isso que eu sou contra a análise gráfica desse tipo de moeda. Desculpa, você pode ganhar dinheiro com isso? Pode. Significa que você entende o que está acontecendo? Não. A gente rastreia a tendência. Sim. É para rastrear. Eu não estou desvalorizando não, tá? Eu não estou falando que rastrear. Mas na prática, você viu uma porrada de movimentação que a galera vai entender o que aconteceu depois. Pode ter sido a própria Binance. Pode ter sido um mesmo investidor, uma mesma baleia que só dividiu entre outras carteiras. Que pareceu que estava liquidando. E se você está investigando? É complicado. O meu ponto não é, ninguém está certo ou errado. E se você consegue investigar de alguma forma, algum rastreio de quem está mandando para quem, se é na mesma carteira? Se são restos diferentes, como é que você prova que é do mesmo mundo? Não, olha só, mas você não sabe. Sabe qual é o problema disso aqui? Que a gente está falando do Bitcoin. A gente tem várias exchanges negociando o Bitcoin. Sim. Às vezes a negociação que fez o Bitcoin dar um salto aconteceu lá no OKX. Não foi na Binance, foi, sei lá, na Coinbase. Então, o que vai acontecer? De um lugar tem um movimento, o resto das exchanges acompanha por robô de alta frequência. Todo mundo vai fazer um movimento junto. Eles ganham com isso. Então, quando você tem um spread ali de distorção, na Coinbase o Bitcoin está lá $1 e na Binance está 1,01. Eles vão ajustar isso aí, eles vão ganhar dinheiro com isso. Então, tem robô de altíssima frequência. Esse ajuste acontece o tempo todo. E o que eles fazem? Como fizeram aí no meio do ano? Fizeram uma movimentação de madrugada por volta de 3 horas da manhã até XRP tem uma horário da Austrália enorme. Que o pessoal fala. Eles fizeram uma venda, o mercado deu uma descida e na mesma hora voltou tudo. Foram as baleias zerando o pessoal no suporte e depois comprando. E foi na XRP ficar na zona de praticamente 70 e poucos centavos. Entrou muito dinheiro ali. Eu vi o negócio, eu fui comprar, não deu tempo, foi muito rápido. Que quando ele desceu, eu falei, vou comprar porque vai subir. Não deu tempo, nem de digitar, já tinha voltado. Nossa. Coisa de segundo. Pior que tem uma coisa que a gente nem explicou até agora aqui, né? Eu vou fazer um pequeno momento palestrinha aqui. Pequeno, prometo. Gente, se vocês já têm carteira moedas cripto, vocês já devem ter ouvido falar na MetaMask de maneira geral, que todo mundo tem. Em plataformas como a PooCoin, como a PancakeSwap. E vamos discutir um pouquinho mais como é que isso funciona. Muitas dessas plataformas, eles fazem uma regra de 3. Então, basicamente, eles influenciam os seus holders, os seus investidores, os seus traders, os seus usuários a fazerem staking ou depositar uma certa quantia daquela moeda para que aquela regra de 3 seja verdade. Então, basicamente, você quer comprar uma certa moeda
Eles tentam liquidar isso internamente. O que isso significa? Eles tentam vender o que eles já têm em carteira, a empresa, a PancakeSwap, enfim, whatever, mais o que os seus holders têm ali dentro. Porque a taxa de retorno disso para o holder é uma e eles fazem um certo lucro. Se por um acaso a combinação do número total de operações excede a reserva que essas plataformas têm, eles têm que dar um jeito de conseguir essa moeda para você. Para que eles possam fazer isso, você ter essa liquidez que você acha que você tem em poucos segundos, eles têm duas maneiras. Das duas, uma. Ou eles convencem os holders deles a colocar mais daquela moeda a mercado, e a maneira de fazer isso é prometer um retorno maior, ou eles aumentam o gas fee. Porque se o gas fee está mais alto, eles conseguem com essa margem comprar essa moeda que está faltando e oferecer para você. Mas basicamente as plataformas todas fazem sempre uma regra de 3. Eles têm carteiras internas das moedas que mais saem, da moeda própria deles e das moedas que são mais, enfim, são normais de se tradear. Da mesma forma, se você tem um jogo com uma moeda lá e você quer ser listado na PancakeSwap, você tem que colocar uma liquidez ali dentro. Essas empresas têm que colocar uma certa quantidade de moedas para que essa transação seja possível. É assim que funciona esse mercado. Só que, como todos os outros, oferta e demanda é o que vai justificar o preço. Seja o preço da moeda, seja o preço do gas fee. E aí é que está o problema. Por quê? Se essas plataformas negociarem contigo a um valor maior do que o resto do mercado está oferecendo, você vai fazer negócio no resto do mercado, em qualquer outra plataforma que seja, numa exchange direta, sem precisar da regra de 3. Então, para você poder fazer aquela operação, a outra maneira é aumentar o gas fee. Oferta e demanda pura. Mas é assim que esses caras funcionam. A quantidade de moedas total no mercado determina o preço, mas a oferta e demanda determina de uma maneira muito mais violenta. E essa regra de 3 tem que ser obedecida. É justamente por isso que, na minha opinião, e de várias, eu não vou chamar de exchanges por aí, wallets por aí, você tem que eliminar esse intermediário, porque ele está tirando uma margem muito grande do mercado. Se você tem uma maneira de negociar de ponta a ponta, sem que haja um intermediário holdando aquela posição, tendo que ter um estoque muito grande de uma ou várias moedas, você diminui as taxas e você tecnologicamente aumenta a oferta de moedas disponível. Esse é o objetivo, tanto do nosso patrocinador como de várias outras carteiras por aí. Fazer com que essa posição ou que essa transação seja direta. É o que a gente chama de P2P, peer-to-peer. Para que você não precise de um intermediário que coloque mais margens. Se a blockchain existe por um motivo, um deles, além da segurança, é tirar esses intermediários. Então, para mim, não faz sentido nenhum que uma operação de uma ou outra moeda inclua muitos intermediários aí no meio. Porque o que vai acontecer é o básico do mercado financeiro. Cada intermediário vai querer a sua margem e o seu retorno. É por isso que as wallets normalmente funcionam muito melhor. Beleza? Desculpa o momento palestrinha. Bom, hoje a ia gente ser faz rápido, corte hein? sobre isso. Ele falou que ia ser rápido. Quase dormi aqui. Deixa eu voltar virou um aqui. momento palestrinha que é bom de Pô, falar. palestrinha, virou um momento podcast. Podcast Pô, também que a gente puta explicou merda. pra galera, Não, sabe? porque tem também, você tá É falando bom isso explicar. aí, o que tá acontecendo agora, essa parte do P2P? O meu receio nisso aí. Porque agora a gente teve aí movimentos hack Coreia do Norte. Inclusive, teve um rapaz lá que fazia parte do Ethereum Foundation, foi fazer palestra na Coreia do Norte. Eu assim, vou passar as férias na Coreia do Norte, né? Ele voltou? Voltou e foi preso. Ah, não! Só que, né? Tu não me diga. Só que o que é interessante nisso aí? Nós tivemos ao longo desse ano um monte de hack de sistemas aí dentro da blockchain do Ethereum. Lançamentos. Sim. Eu acho isso muito estranho. Uma coincidência aí meio que esquisita, porque a pessoa faz palestra e depois todo mundo que desenvolve algo dentro do protocolo descobre uma falha e zeram as carteiras, né? É muito complicado isso aí. Eu acho uma coincidência esquisita. Tá, vamos lá. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui que a gente recebeu aqui. O que é o termo baleia? O que seria a baleia? A baleia é o grande investidor, que tem uma quantidade muito grande de dinheiro. Por exemplo, um cara que tem 50 bitcoins seria uma baleia? Ou não? Teria que ser mais?
Eu acho, não acho muito não, acho que eu colocaria quem tem mais de, sei lá, uma baleia, no meu ponto de vista, alguém que tem mais de 10 milhões de dólares. Menos do que isso eu nem vejo. Porque tem muita gente que tem 1 milhão aí lá fora. Tem uma parte legal de estudar economia que é justamente entender isso aí. Cara, se o mercado tem 1 trilhão de dólares e alguém tem 10 milhões, ele é uma baleia, ele não é nada. No mercado cripto porque ele não tem muito valor. Agora, se existe um token de um mercado que o volume total tradado por dia é de 1 milhão e o cara tem 5 milhões daquela moeda, ele é uma baleia? Perigoso. Porra! Isso aí, né? Sim. Ser baleia ele ou é não... Deus ali, né? Ser baleia ou não tem a ver com quanto dinheiro ele colocou, mas a capacidade dele de manipular o mercado de gerar baseado no percentual que ele tem, seja do volume total transacionado ou da capacidade do trade diário que ele tem. Ó, a gente tava falando aqui do... Certo? Não, isso daí é uma das coisas mais importantes que a gente tem que tomar cuidado quando vai se posicionar num projeto, é de que forma está diluído ali. Isso, o pessoal não faz o rastreio da carteira. O pessoal às vezes até fala, você estava falando da Baby Doge, o pessoal fala, alguém pode vir a baleia e desovar, destruir o projeto. Não, tá tão diluído aquilo lá, porque a carteira que você vem com a maior posição de carteira privada, tem lá 3%, é muito pouco. Não, 3% não é nada. O maior investidor brasileiro de Bitcoin, que estava ali na feira lá no UFC, ele estava lá, cara. O cara é sensacional, tem uma posição muito grande de Bitcoin. Ele tem 0,001% do Bitcoin. Ele é o maior brasileiro. Sim, pois é. O que ele tem lá, a gente está falando de centenas de milhões. Mas ainda assim é um percentual muito pequeno. Mas você vê a Tesla, quando o Elon comprou lá o Bitcoin, aí comprou, acho que foi 2 bilhões, foi quanto? Você lembra quanto foi que ele comprou? Eu não lembro. Aí ele comprou alguns bilhões. Aí o pessoal, quando ele vender, quero ver o que vai acontecer com o mercado. Ele vendeu quase tudo e ninguém percebeu. Não aconteceu nada. Quando ele começou a vender, até que deu uma movimentadinha mais do... No começo, porque as sardinhas. Porque ele avisou que ia vender. As sardinhas começaram a vender, mas não tem como. Ó, deixa eu perguntar uma... pode fazer. Não, só mais um comentário. Teve aqueles gêmeos que foram investidores os fundadores do Facebook, que tinham, na época, a maior carteira de bitcoins e tal, escambau, também foram vendendo aos poucos? O pessoal não vê. Aí fica todo mundo preocupado. A baleia começou a movimentar a carteira. Volta e me aparece a notícia. Uma carteira de Bitcoin parada há 10 anos começou a movimentar. Todo mundo começa a ficar... E os bilhões de dólares eles foram liquidados em 13 minutos. Tá ligado? Tinha interesse suficiente. Pessoal muito paranoico. Desceu 1% o valor do Bitcoin porque a maior carteira do mundo diluiu? Ok. Ótimo. Ó, a gente tava falando aqui da Binance, que o pessoal tava tirando bastante dinheiro dela e tudo mais. Uma coisa que chamou a atenção vendo aqui agora... o market share do Bitcoin distribuído, que a Binance sempre teve mais de 50%, chegou até a cair 40%. Hoje a Binance está em 34% e a Nova Dax com quase 32%. Ou seja, a Nova Dax está sendo quase a maior detentora de Bitcoin do Brasil hoje. Porque é melhor? Porque ela está trabalhando no mercado interno. Facilidade, tem conta digital. A facilidade dela é absurda. É a melhor plataforma, com o melhor aplicativo, com o menor número de cliques. É o mais fácil de você negociar. O pessoal que é novato, até boto lá no canal, né? Link, o pessoal abre conta, porque... É muito fácil. Muito fácil. Você abre, por exemplo, você vai ali criar uma conta na Gate, você abre o aplicativo, você não sabe nem onde você começa. Não, pelo amor de Deus, você passa até mal. Um negócio na tua tela. Você abre a própria Binance e quem tem labirintite passa mal. E eles têm, sem brincadeira, eles são formados nisso. Eles conseguiram fazer o processo de KYC mais complexo e escroto que eu já vi. O mesmo processo de KYC, que deveria ser o mesmo em todos os lugares, certo? Porque é padronizado. Que demora para você 5, 6, 7 minutos para poder fazer com eles, com a Gate. Impressionante. É meia hora para fazer. É 7 dias para ser aprovado. Porque eles têm maior confiança ou porque eles fazem uma melhor verificação. Tem nada a ver com isso. É só processo lento mesmo. É problema de UX, é problema de UI, é problema de programação. É uma somatória de todas as merdas juntas. Ô, Doctor, deixa eu fazer uma outra pergunta para você, mudando um pouco de assunto. Eu já vi bastante gente falando, por exemplo, se eu abrir aqui hoje, eu estou no CoinTrade Monitor, não sei nem se seria confiável ou não, mas só para abrir para fazer a pergunta. Por exemplo, hoje eu tenho na Binance, o preço do Bitcoin é 106 mil, numa outra plataforma aqui está 110, numa outra está 100, tem uma que está 122.
Dá para se ganhar dinheiro comprando em uma e vendendo na outra, ou as taxas não compensam? Provavelmente a taxa não vai compensar. Não. Porque, olha só, o último preço não quer dizer o preço que está na próxima oferta ali. Se você vai vender, a oferta de compra tem que valor. Verdade. O robô de alta frequência, ele tá lá para pegar isso. Uma coisa que é perigosa, que o pessoal faz o tal do slippage, quando você vai fazer uma operação de carteira privada, que você tem que tomar cuidado, porque existe mecanismo de quando você deixa um slippage em aberto, até a Certic, que faz a auditoria dos projetos, dá esse alerta. Você tem que tomar cuidado, porque pode entrar um intermediário no meio da operação e, por exemplo, você tem uma operação aqui com um spread de, sei lá, 20%. Ele entra no meio e fecha para ele ganhar a diferença. Ele faz você pagar o máximo de spread, ele entra e pega a diferença para ele. Até dá para fazer você pode isso. setar o slippage no máximo, no mínimo, no valor. Tem que tomar muito cuidado. Você tem que tentar no mínimo e vendo se passa. Ficar testando. Porque agora aqui, ó. Se não passar, aumenta um pouquinho para não correr Vamos pegar esse uma risco. diferença pouca aqui, ó. Deixar aberto não pode. A Bitcoin to You e a Binance. A Bitcoin to You tá 103, a Binance tá 106. Teoricamente, você comprava um aqui e venderia na outra, daria 3 mil reais aqui de lucro aqui. Mas a taxa compensaria? Teria como fazer? É complicado de fazer isso? Você indica o pessoal fazer isso? Ou muito arriscado? Melhor não? Assim, a gente teve no mercado aí pessoas que inclusive até bateu aí polícia, o pessoal foi preso que tinha robôs que operavam os spread aí. O pessoal que aí viram notícia. A maioria das operações era com base nisso, né? Ele vai estar trabalhando, te garantia lá 20% ao mês, tem um monte de história. E quando você tem vê gente que acredita, né? o Então, mecanismo, né? Tem gente famosa que caiu e tudo. Aí a gente vai analisar como é que funcionava. Ele fazia a operação de comprar Bitcoin por um preço e na outra exchange está outro valor. Só que ele está disputando, gente, com o robô da JP Morgan, da Morgan Stanley. Ele não vai disputar. Ele acha, tá ali, na hora que você for fechar a operação já mudou. Entra o robô na frente e fecha. Não só isso, a gente está falando de moedas com Não muito tem interesse como. de compra e venda. A gente não está falando da moeda que está em 50º lugar. A gente está falando da primeira, da segunda. Sim, com sim. muitas ofertas e muitas E de aqui, compra e de aqui venda. tem menos O spread, mercado aqui se está mais adapta. linear. Eles ganham dinheiro com isso. São muitos bots, são muitas empresas interessadas. Já Não falando tem dessas como- empresas grandes, Que estratégia merda. como que você vê a entrada da BlackRock sinalizando que vai abrir o capital para os investidores deles no mercado cripto? Impactou alguma coisa? Vai impactar mais? É engraçado que o pessoal do mercado cripto criticava fundo, né? É até Sim. uma visão muito errada. Eles falam que o fundo vai entrar e depois vai vender, vai derrubar o mercado. Eles não têm noção como é que o fundo funciona. O fundo não vende, ele só compra. Já começa a aula pro pessoal Ele carrega, que faz nossa. conteúdo no YouTube e não tem noção nenhuma como é que o fundo só acumula. É fundo. É um fundo sem fundo, né? Perfeito. Eles acham que ele compra para perfeito. vender. Quem compra para vender é quem fala isso, né? Eu compro aqui em 10 minutos. Quem compra pra vender é vende. youtuber. É youtuber. Que tá manipulando massa. Não é fundo. Gente, que nem tem canal e o cara fala, eu vou comprar não sei o quê. Todo mundo compra e ele já comprou, depois começa a subir, vai e vende. Já vi isso acontecer. Eu tô em grupo É do vergonhoso Discord que isso você aí. tem 20, 30 youtubers combinando esse movimento. Isso é Isso é nossa, surreal. É tosco isso aí. Claro que não são que jogam de Bitcoin Ethereum, você fala de projetos menores. Sim, Aqueles têm o relevância. que dá para fazer é movimento. Mas é exatamente o que você falou. Não pode fazer VC, isso. Private Equity, fundo. Não tem como. Eles não têm interesse nenhum em fazer Não isso. tem, Não eles faz só sentido. compram. Até porque o volume deles, por maior que seja o fundo, nunca vai ser o suficiente para manipular o mercado dessa maneira. Não, ele Nunca. ele não quer manipular. Ele quer comprar e que ninguém sabe o que ele está comprando. Exato. É o que eles Exato. fazem no mercado. Aí de repente isso é um fato relevante. O fundo tal comprou 10% da empresa. Todo mundo, comprou há 3 meses atrás. Aí ele foi obrigado a fazer o relatório. Eu ontem né? tinha colocado um gráfico de um negócio que eu fiz. Aí o cara, tá colocando aí, tá vendendo curso, alguma coisa? Cara, se eu tivesse vendendo curso, eu tava mostrando qual que é. Eu não quero que ninguém ganhe dinheiro. Eu quero ganhar dinheiro, dane-se o resto. Porque assim, o pessoal quer ganhar dinheiro sozinho. Quando tá mostrando muito, vamos vender curso. Nada contra quem vende curso. Bom pra caramba também. E tem uns cursos que valem muito a pena. Inclusive o curso não do Dr. cancelem a Marco. gente. Ele tá muito drogado hoje, tá? Inclusive o curso dele é o melhor que tem. O curso Tu tem dele curso? Eu tenho vários cursos. cara, Tem a área você tá de louco. membro do canal É sério? ali. O pessoal Sim, fica cara. maluco.
É o melhor. É o melhor. Ô, Vitor, sem brincadeira. O pessoal que... Cabide, tem pessoal aí que fala que é o melhor, tem que ver o que o pessoal comenta depois. Não, só um minutinho. Todo santo podcast eu falo sobre não tem livro base, a gente tem que aprender com o YouTube e tal, sei lá o quê. Da dificuldade de conseguir informação, de estudar sobre o assunto. Não tô falando de trade, tô falando de maneira geral sobre o nosso mercado, tá? Toda vez a gente fala, verdade ou mentira, ô Fábio? É verdade. Ô, Cabide, verdade ou mentira? E aí a gente tem um ser humano aqui do meu lado que ele tem o contato de uma pessoa que faz curso sobre isso e nunca passou pros coleguinhas. Cara, você viu aquele negócio? Primeiro você ganha dinheiro, depois você passa pros outros? Você é muito afobado, calma, vamos segurar. A ideia ali do... Sabe qual é o nome disso aí? É pau no cu institucionalizado. A ideia do conteúdo que eu ensino primeiro, você deixar de ser trouxa. Sim. Com Então, fundamento. Eu quero comprar isso aí. Cara, você compra. Ali na parte de membros. Ó, ele não tá patrocinando a gente, viu? Compra que vale a pena. Cacete, eu vou botar na verba da empresa que você vai pagar. Você faz assinatura ali no YouTube, se não Com a Livre gostar, paga. vaza. É que negócio, pode fazer um mês e ver o que tem de conteúdo. É Tem curso muita sobre o coisa. quê? Faz seu jabá, aproveita. Sobre a parte aí de exchanges, blockchain, cripto, o fundamento principal por detrás disso, a parte de análise gráfica, que é a parte que eu sou especialista, como é que você analisa o mercado, como você vê. E o Legal. pessoal fica assim, que indicador você usa? Eu, tendência. Se o mercado está desenhando que vai subir, eu vou comprar. Se está desenhando que vai cair, eu vou vender. Eu não quero saber, eu vou fazer o que o mercado vai fazer. Vocês têm que entender isso. O pessoal fica, o EFR não sei o quê. Eu dane-se o EFR. Se está subindo, eu vou comprar. É e-learning, é material de leitura, mais aula online? Como é que funciona? É tudo online, tudo vídeo no YouTube. Tá bom. Então você libera o acesso a um certo conteúdo. Tá. O YouTube te dá, você faz assinatura ali de membro, você entra ali no canal, ali no momento. Quanto que custa esse seu curso? Eu acho que tá 70 e pouco, eu não sei nem o valor. Tem 2 a 70 alguma coisa, o Elite Cripto e o Diamante, que tem os meus estudos da Baby Dogecoin, que é 99. 99. Vamos fazer um desconto aqui pro Metacast? Vamos. 15, 20% de desconto? Para todos os seguidores YouTube, nossos? Eu não tenho como eu mexer no valor. É o YouTube que cobra isso. Mas quem entrar no Gold, se você entrar no canal aí, vê se quanto é o YouTube, eu não tenho como mexer no valor. Eu tenho que criar o novo, Olha não que posso. bullshitagem é essa. YouTube é o meu sócio. Ô, Fábio, compra pra nós pra gente estudar isso aí, Fábio. Bota na conta do Vitor. Você paga por mês. Acabou aí de você fazer tem umas compras acesso ao que tem de conteúdo. Então, por exemplo, eu faço um estudo. Até ontem eu fiz um estudo sobre umas 30 cripto, gráfico. Aí o pessoal que está naquele nível tem acesso. Ele acessa no YouTube, ele vê. Quem não tem aquele acesso não aparece. Diz que é exclusivo para membro. Viu? Tudo fica no YouTube. YouTube só faz um filtro. Você pode ver se você tem membro, comunidade no pode. Discord? 99,90 o diamante. O diamante. Você compra pra nós, tá suave. O outro é por mês no YouTube. E o YouTube, às vezes, faz a promoção nos 2 primeiros. Tá colocando promoção? Tá, deixa eu ver aqui, ó. Às vezes ele coloca 50%. Aí tem o prata que tá R$3,49 por mês. Tá com promoção, tá com risquinho, ó, não tá? R$3,49 por mês, meu. Não sei nem mais o que dá pra se comprar com R$3,49 por mês. o prata. Eu acho que é 7, tá 13 e pouco, né? 7 alguma coisa. O YouTube faz essas promoções, eu não tenho controle. Eu só coloco o valor. Você vê como é que é entre eu e gera. meu chefe. Eu tenho que parir as perguntas do nada. Ele tem computador, ponto no ouvido, gente comentando. 3 comentaristas ali, gente botando uma imagem no fundo, entendeu? Eu tenho que parar do nada. É, assim mesmo, né? Ó, você falou de uma coisa do seu curso aqui, e até eu quero fazer uma pergunta sobre isso. Não, eu vou relacionada às exchanges. Aham. Tem exchange que engana o pessoal? Pô, que engano. Deixa eu pensar aqui algum cara. Olha só, o que Essa é tem. uma pergunta séria. Eu vou rodar a baiana aqui. Porra! Mas se A você... cada 10 casos de fraude, de problema, 9 são de exchange. Então, não tem ninguém que engana, não. Não tem não. Mas A a gente- Binance não vai te foder. Não, sim, você tem que pegar uma exchange grande. Você tem que só tomar cuidado do seguinte: só aquelas propostas que você tem de abrir conta, por exemplo, mineração de Tron, que tem aí. Até tem um vídeo aí que eu fiz porque o pessoal fez contato comigo. Pessoal que tem a tal mineração de Tron que não existe, né? Faz anúncio, faz um vídeo, te pago tanto, depois você vai ganhar, não sei o quê. Aí eu falei assim, tá. Aí, não, vamos. O famoso robô do Pix, né? Não, todo mundo pedindo, faz não sei o quê. E é tudo estrangeiro no Telegram. Eu nem uso Telegram porque só tem golpe por lá. Não uso. Uso só o WhatsApp. Não uso. Eu tenho até medo. Eu não gosto do Telegram Porque, também, eu por gosto do exemplo, Discord. Você Telegram não. sabe quando foi que eu parei? Ano passado eu fiz um vídeo aí.
teve um exploit no Telegram que o pessoal conseguia roubar a carteira de criptomoeda por ele. Foi Caramba. descoberto em outubro, setembro, Por e só vinculação? foram notificar em dezembro. Sim, consegue roubar tudo. Eu fiz um vídeo comentando isso. Eu falei, eu não uso mais esse negócio. Sem login e senha? Foi Não, tipo, a pessoa- vinculou? Eu não sei como eles conseguem do Telegram acessar as coisas no teu dispositivo. What the f... Conseguia hackear, era Coin 98, a MetaMask, pô, isso é uma matéria, só que não deu destaque a isso. Pô, tem um colega meu aí que ele teve a carteira dele. Eu não tô duvidando, não. Eu só drenada não da vi essa MetaMask. matéria, porque, tipo, porra. Mas tem no canal aí. Depois eu Bizarraço. tenho que procurar. Na parte de ter uma playlist de segurança deve estar Porque lá. eu não lembro nenhuma plataforma que exigiu contato com o Telegram e, da mesma maneira, nenhuma comunidade do Telegram que me pediu. Mas faz de forma assim que você não Interação. perceba. Ah, pode Como, ser, por exemplo, claro. teve hack aí de carteira que o pessoal puxava vídeo em torrent, essas coisas, e o vídeo dentro do código tinha um executável que rodava no computador um Trojan para buscar a palavra de carteira. Eu já vi links que nem eram exes que pediam pra você colocar a sua private key. Não, tem. Uma coisa, não, vem cá, a gente vai fazer um airdrop de $20, sei lá o quê. Você só precisa colocar esses dados. Aí você ia lá copiar e colava a tua hash, o que é normal, e depois sua private key. Acabou. Não, tem um melhor Perdeu que tudo. esse. Não, você quer ver o melhor de todos que eu recebo? A beça no Twitter. A pessoa me manda mensagem privada, me dando as palavras dele, lá, as 24. Ó, eu tenho lá, $5.000 aqui, eu não consigo sacar. Se você conseguir movimentar, eu te dou lá, 10%. What? É, Hã? eu vou ver, se depois eu até olho e mostro para vocês aqui. Não sei se ainda tem. E como é que funciona? Aí, para movimentar, tá lá em USDT. Aí você precisa ter a moeda para fazer a movimentação, para pagar a taxa. Quando eu deposito dinheiro para fazer a movimentação, o robô automaticamente tira. Puta Eu não que- movimento. Ah, é alguém brasileiro que fez intercepta. isso, cara. Isso é brasileiro. Isso é brasileiro. Isso é BR. Pô, esse é Esse BR. Cara, nível que de nível de inteligência genial pra golpe é Quando brasileiro. você bota Pô. o dinheiro para movimentar, ele tira. Pô, Você aí é não verde e consegue. amarelo, aí Ele pega o gas. Cara, isso é Brasil. Aí isso é faz BR. isso Pô. com milhares de pessoas, aí leva o dinheiro. Você acha que, ih, caraca, Não, você e- acessa. E aí Os caras ele ativa o evoluíram. negócio no seu cérebro, porque assim, pô, o cara é trouxa, porque até ver se eu tenho aqui, ele você não vai ficar consegue nem chocado. acessar a carteira dele, ele perdeu. Pô, eu manjo disso, eu sou inteligente, tô vendo, acessei a conta dele aqui, eu vou tirar. Pô, você tá caindo que nem um pato Era a no mesma pegada negócio. da colagem de cartão, que os caras passavam compra de R$9,90, R$19,90. Eles não roubavam muita grana, eles iam indo uma comprinha de cada vez. Puxa um Só que pouquinho com pra pessoa. muitos cartões. É a Sim. mesma história. A pessoa não. Você não perceber. percebe, você colocou os dados lá, você não vai bloquear. Código de R$9,90, R$7,90. Só que eles têm 5.000 cartões. Caramba, Eu meu. vou ver se eu acho aqui, eu mostrar, vocês vão ficar chocados. É Pelo muita amor coisa. de Deus. Aqui, ó. Tem uma aqui, ó. Via Deixa de eu ver. regra, a maior parte das pessoas que eu conheço que operam na blockchain não sabe a diferença entre uma hash e uma private key. Olha aqui, ó. Não sabe a diferença. Olha aí. Isso é uma. Sou estudante. Aí. Meu Deus. Tá dando o acesso à carteira aí, ó. Tem quanto nessa carteira aí? Não, aqui não dá pra ver. Não, no início tá dizendo quantos dólares tem, tendo alto aí. Nossa. Eu recebo um monte dessas Quase coisas tem. aí. Eu falo, eu não quero nada de graça. Ah, airdrop, não quero. Mas é de graça, eu não quero. Eu sou assim, eu não quero Tem saber. plataforma de airdrop hoje. Eu Você não aceita quero. assim, tem plataforma Se hoje. for, eu vou entrar Bonitinha. no projeto. Eu não quero ninguém Adoro fazendo airdrop, mas com proposta. plataforma, Um você monte, tá eu louco. recebo É, o pessoal um monte disso aí. ele evolui Nossa, no, real no mesmo, próprio velho. golpe. Não, tem Que um doideira monte. é essa? Tem um monte. Que doideira é tem essa? palavra. E eu nem boto pra checar, porque qual é o meu medo? Vai que isso aqui é uma conta que lá do norte-coreano que hackeou alguma coisa, aí aparece o meu IP, Nossa. aí depois eu fico, né, o meu IP aí, esse IP acessou aquela Nossa, carteira, pode não. ser o dono da carteira. Eu não quero nem saber. Você é louco. Eu não quero nem saber. Eu falo, eu não tenho nem essa curiosidade, eu não tenho. There is no free lunch. Ponto. Eu não quero. Eu falo, Ponto. não quero. Ah, tô oferecendo não sei o que, não quero. Não. Ah, vou te dar, não quero. Como eu é que nunca funciona? recebi nada assim. Não, tem um Mas, monte. cara, que Nossa, doideira. Não, mas aí assim, é mais questão do que ele mexe com isso o tempo todo, porque eu falo na questão de influenciador, a forma de golpe que eles têm pra hackear o computador. Eu fui hackeado 2 vezes no meu computador por conta de... É? Não, de evolução. Uma vez eu perdi uma página de 2 milhões da página do Facebook por conta de um golpe que eles tinham que vincular a conta lá. Pô, muito bem feito o golpe. E um outro de empresas grandes que você vai entrar... realmente é o site da empresa assim, top de linha global.
a pessoa dessa empresa entrando em contato com você... PG da vida, vai. Negociando, assim, uma negociação normal, que já é de praxe do mercado, as mesmas frases sendo utilizadas 2, 3 dias, até uma semana negociando, depois que negocia, aí manda o briefing em arquivo, que você clicou para o arquivo, pum, era o aí vírus. PDF também não abre mais não, tá? Porque conseguem botar executável em PDF. É. Você tá brincando? Sério? Sim. Se você receber Eu não faço PDF, isso, mas você eu não faz, clico, sabe o quê? Você pega o PDF, faz o upload nessas páginas PDF free e lê por lá. Não executa, não. Não fazia nem ideia. E aí depois vocês dão risada do meu propaganda que aparece. Botar, porque o PDF tem como você colocar um script dentro dele. Eu entendia disso. Não, é sinistro o negócio. Você tá brincando. Brasileiro é bom disso, cara. Brasileiro é bom nessas coisas. Imagem, dá para colocar vírus em imagem também. Gambiarra de assalto. Dependendo do aplicativo que executa, você consegue executar, colocar em filme. Poxa. O pessoal pegava vídeo pirata, aí quando executava o filme, ele rodava um script no computador para buscar a carteira. E hackeou muita carteira com isso. Meu. Só que isso não dá, isso tinha que aparecer no Fantástico, não aparece. Não aparece. É o pessoal que usa aqueles autenticadores do Windows, validador, todo mundo foi hackeado. É bem feito, né? A pessoa que vai roubar lá a propriedade intelectual, depois tem a carteira zerada. Porque o programa que faz a autenticação roda no root do computador e agora tem um vírus novo que conseguiram criar que ele aloja no chipset do PC, não tem nem como remover. É como se fosse na BIOS, cara. Ele entra no chipset, não tem como apagar. Já vai ficar ali o resto da vida. Não tem como, ele fica no hardware. Caraca, meu. Até isso conseguiram fazer. Cara, é tá surreal. Sinistro, você tem que tomar muito cuidado. Deixa eu perguntar uma outra coisa pra você. O inverno cripto já passou? Eu acho que a gente tá... Eu vi o mercado aqui com 3... Acho que tem 3 degraus que eu comento. Eu acho que estão no terceiro. A gente tem uma consolidação, fica muito lateral. Aí o volume começa a reduzir, pode ser um fundo. A gente está em outro. Eu acho que o mercado já caiu muito. Existe aí alguns analistas de banco, no caso até do Banco of America, que coincidiu com o que eu estava imaginando. Aí pega um range ali do S&P 500, agora eu não me lembro o valor exato, mas ele é muito próximo do topo, se você olhar o gráfico, do topo da pandemia, do Covid. Tá? Aquela região do topo, que seria o fundo, seria aquela região. A gente está perto. Agora teve uma alta, está um pouco mais longe. Agora talvez dê uns 20%. Do último fundo que a gente teve do Bitcoin ali, que todo mundo falou que ia para 7 mil. Isso. Eu até falo, tomara que o pessoal fique esperando para comprar 7 mil, depois pague em 70. Porque vai ser bem feito, né? Porque você pega o Bitcoin, sei lá, 18 mil. Aí a pessoa está querendo comprar 15. Cara, quanto dá isso em percentual? É loucura isso. Você quer que economizar lá 8%, 10% para algo que você está contando para chegar a 1 milhão? Isso é louco. Sim. Isso é loucura, isso. Deixa eu te fazer uma pergunta. A gente... Bom, não é novidade. A Coin Livre patrocina a gente aqui. E o ponto principal ali é justamente trazer ativos de renda fixa com lastro para blockchain. A gente está falando de via de regra. CRA, CRE, CRI, FDIC, entre tantas outras coisas, precatórios, para trazer para blockchain. Exemplo mais básico de todos, um fundo imobiliário da vida, o mesmo que é originado e oferecido via uma XP, o mesmo poderia ter um percentual via blockchain. É isso que a Coin Livre faz. Minha pergunta para você é, na tua opinião, quais são as limitações? Por que as pessoas se interessariam ou não se interessariam por isso? E o que faz com que esse mercado demore para poder decolar? Dado que a gente está falando de um mesmo ativo. Repete a tua introdução aí para eu ver se eu entendi bem aí. Tá bom, vai lá. Repete para eu não falar besteira. Seguinte, então vamos lá. A gente está falando de uma empresa, nosso patrocinador, que é uma ponte. Tá? Ele é um marketplace. Que vai oferecer ativos... Ela é centralizada ou descentralizada? Depende do ponto de vista. Totalmente descentralizada. Na operação descentralizada? Exatamente. A gente não tem custódia de nada, ela só conecta. Tá. Que nem o Mercado Livre. Igual uma wallet. Não, o Mercado Livre é centralizado porque fica numa empresa, fica na Paxos. Perfeito. É um Mercado Livre, mas é descentralizado com uma wallet própria DEX P2P. Não seria um P2P, só intermedia, né? Só encontra as partes. Exatamente. Cobra na entrada e na saída com stablecoin.
Mas independente disso, tá? O discurso, o Fábio tá aqui do lado para poder... O discurso é os mesmos ativos que você encontraria no mercado tradicional são aqueles que você vai encontrar ali dentro. Literalmente os mesmos. Não é tipo assim, tem... Sei lá, a Tecnisa vai ter esse ativo normal e esse na blockchain. Não, pode ser até o mesmo. O mesmo fundo imobiliário dividido em duas partes. Tenta captar aqui e ali. Você sabe muito bem que na blockchain é muito mais barato, não tem taxa de originação, etc. A auditoria é fácil. A mesma auditoria. A mesma. Não tem como. A de sistema. O mundo vai ser mas sair, a financeira. não tem como. Esse é o mundo, Ótimo. não tem como. Perfeito. Só é um o louco, que a gente concorda só aqui. um louco não entende que isso é o presente e é o futuro e acabou. Puta, perfeito. Então você já respondeu 90% da pergunta. Acabou. Faltam os outros 10%. Qual que você acha que vai ser o break que vai fazer com que essas pessoas que estão no mercado tradicional hoje, que entendem parcialmente sobre investimentos, de entrarem para blockchain? Em um mesmo ativo, com o mesmo retorno, até melhor. Acho que o maior empecilho do mercado é a mídia, né? A mídia coloca a criptomoeda como se fosse algo utilizado para fins criminosos e eu acho que da forma como as coisas estão funcionando hoje em dia, como dá para se fazer o rastreio, né? É meio que burro usar isso aí para praticar crime, né? Porque é uma coisa pública. A gente brinca aqui. Tu quer praticar um crime, faz em dinheiro físico. Porque, não faz na blockchain, tá todo mundo olhando. Porque tá todo mundo olhando. Eu falo assim, a blockchain é como se você tem que olhar como se fosse assim um aquário que tá assim na rua. Aí você bota, né, uma nota de R$10, tudo que você tem ali, todo mundo passa e olha. Esse aqui tem 100 mil, esse aqui tem não sei o quê. Ih, entrou uma mão ali, tirou uma nota de 10. É assim, tá todo mundo vendo. Então, mas você não movimenta, mas você vê. Você deixa eu te fazer um comentário que a gente ouve com alguma frequência, que não faz sentido nenhum, mas a gente ouve com alguma frequência. Vamos lá. Você tem um fundo que X% do que eles têm para poder investir, eles colocam no mercado tradicional, que... A gente está falando dos mesmos ativos que a gente tem na nossa carteira ou no nosso basket dentro da blockchain. Então, se eles têm 60% do capital deles investido nisso, eles pegam e falam, eu acho que a blockchain é interessante. Como se fosse startup, sabe? Vamos colocar 5% do que a gente tem na carteira e vocês distribuem nessa carteira. A mesma carteira ou equivalente ao que eles têm dos 60%. Olha que bizarro. Os mesmos ativos, até com retorno melhor, com a tecnologia melhor, mas eles estão dispostos a colocar um percentual extremamente ínfimo em relação ao total. Por quê? X. Desconhecimento e risco também. Essa era a minha pergunta. A responsabilidade é muito grande. O que é o X? Eu até falo o pessoal aí que é aluno meu, né? Eu falo, olha só, você tá novo no mercado, você não vai mexer com carteira privada. Se você quiser mexer, R$10. Para fazer besteira e perder os R$10. Sim. Ou para queimar tudo com taxa. Você não vai manusear porque você vai fazer besteira em algum momento. E se você transferir tudo aí para carteira, uma hora você erra. Pô, aconteceu um monte de casos aí, toda hora alguém faz contato comigo. Fui fazer a transferência para a Binance da carteira privada e não recebeu. E agora? Aí agora eu vi que estava pedindo aí o dado de note ali, que você tem que botar o código. Eu não sabia que tinha isso. Eu falei, pois é. Então, parabéns. Mas a barreira é intelectual? Porque financeira não é. Muito pelo contrário. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, os bancos vão tomar conta disso. Com certeza. Você vai ter lá... Aí você me ganhou, Brasil, porque eu concordo. O Banco do Brasil vai chegar e falar assim, ô Marcos... Esquenta com senha. Isso. Se der problema, você tem um 0800. O que eu falo? Se tu fez besteira com a carteira, não tem saque, não tem reclamação. Coin livre. A galera não tá acostumada. O que tu tem pra originar pra mim? Deixa eu revender aqui dentro. Assim que for possível fazer isso. Porque hoje não é ainda, né? Às vezes eu pego aí. Se você quer ver um exemplo claro de como é que o mercado é perigoso, você entra na Play Store de qualquer aplicativo aí, numa wallet, vê o comentário das pessoas. Roubaram minha carteira, vocês roubaram meu dinheiro. Não foi a wallet. É porque ele fez alguma coisa errada. Ele não sabe. E eu vou na justiça, eu vou processar. Você vê um monte. Tu vai na justiça pro juiz te falar, você é imbecil. Não, o juiz nem sabe o que está acontecendo, não tem conhecimento disso. Ô, doutor, eu queria
que o nosso tempo aqui é muito curto, cara. Eu queria fazer uma última pergunta, mudando completamente do assunto que a gente está aqui. Elon Musk. Ele é um ícone em vários sentidos. Eu no início achava que ele era um bobão. Eu cheguei a fazer vídeo criticando ele e depois eu comecei a ver que ele estava numa visão intelectual que eu não estava compreendendo. Tá? Ele é meio estranho, talvez por ele ser muito inteligente. E as pessoas que são muito bem-sucedidas, o sistema ataca. Ainda mais quando ele começa a ter uma visão mais de liberdade que o sistema não gosta, porque é o sistema. Sim, é o sistema. Se ele não é o sistema, talvez ele conseguiu tudo que ele tem hoje porque de alguma forma ele contribuiu com o sistema. Pode ser que sim. E vai que ele se rebelou. Não tiraram lá da Nasdaq as ações dele lá da parte do verde, né? Não começaram a atacar ele. Por que será? Ele até fala que quem tem o direito de uso do emprego da violência é o Estado, né? E tá certíssimo. Eu fiquei pensando citou, acho que Ayn Rand aí nesse momento, ou Friedman, uns dois, mas citou os dois. Eu fiquei pensando assim, falei assim, pois é, pra você ver como é que tá o nível dele de reflexão. Eu falei, então ele não é um player normal. Agora essa questão, aquisição do Twitter. Gente, ele apavorou. Primeira coisa, comprou o Twitter, eu até coloquei aí a região do euro. Olha, ele precisa observar as nossas normas, não é bem assim, mas ele não fez nada, gente. Ele só comprou. Já estavam gritando, não pode. Sim. Aqui não é assim, não, mas ele não fez nada, gente. Já tô com medo. Ele não fez nada e ao mesmo tempo ele foi incrível. Eu vou comprar. Valorizou pra cacete. Agora eu não vou comprar mais. Aí na próxima negociação. Mas ele chega e fala, eu falei uma frase, né? Olha o que uma frase minha vale. Não. E comprou por um valor menor do que a primeira proposta. Ele pagou menos no final? Do que a primeira proposta. Ele pagou menos? Eu não parei para analisar Genial. Isso. Ele fez aquilo para provar o quanto que a palavra dele valia perante o público. Aí entraram na justiça, não sei o que, depois ele eu vou comprar. Isso é manipulação. Manipulação da onde? Porque eu não comprei nada, não vendi nada, não ganhei dinheiro nenhum. Eu fiz um comentário, se todo mundo foi atrás, ele viu o poder dele ali. Sim. Ele não viu, ele já sabia. Ele fez isso propositalmente. Pra mostrar que é um impacto. Esse cara é especial. A gente tá falando de uma pessoa de outro nível. Não, né? O cara mais rico do mundo. Mas não é só isso, de rico ou não. Jeff Bezos também é rico. A questão é, você vê as coisas que ele faz, não é fácil de interpretar. Você só consegue entender depois que já aconteceu. Pra mim, esse é o limiar, esse é o diferencial entre o cara muito inteligente e um gênio. Mas a diferença do inteligente e o gênio inteligente é se você estudar bastante, você entende o que ele está fazendo. O gênio não. Ele foi, neste momento, genial. Genial. Ele brincou com percepção pública, ele brincou até com o nome dele e ele fez com que a oferta dele pudesse diminuir ao mesmo tempo que o valor da empresa subiu pra cacete. E aí agora isso imagina se ele fosse parar pra explicar tudo isso, pra convencer diretoria isso, aquilo. Ele ia perder muito tempo. Por isso que na maioria das coisas os caras só tomam decisão. Não queriam que ele comprasse. Exato. Quando ele desistiu, quiseram que ele comprasse. Só faz o que eu mando. Ela perdeu o valor dela todo. Eu não quero mais. Só faz o que eu mando, porque o jogo xadrez na minha cabeça já tá lá no outro nível. Faz, você tá e agora tá uma reclamação que todo mundo foi mandando embora. Tem que ser mandado embora mesmo, velho. Eu tava vendo ontem no jornal que ele deu lá a meta, acho que até o dia 9, pro pessoal implementar o negócio pra ter o selinho, agora vai pagar $20. Não, $9. Falou. Ele botou ontem, $9 e acabou. E já falou, o Twitter vai ser igual a essa plataforma chinesa, que eu não posso falar em voz alta agora, porque ele é patrocinador. Vai ser igual a essa daqui, porque os caras conseguiram e a gente não conseguiu ainda. Isso é um absurdo. Falou isso em podcast. Tá. Agora ele é o dono. E ele vai fazer. Não gostou? O problema é seu. Me desculpa, se eu fosse um funcionário do Twitter e o Elon Musk chega pra mim e fala o seguinte: você é incompetente, você vai ser demitido, eu não ia ficar nem triste. Se o Elon Musk fala pra mim, eu sou incompetente, eu sou incompetente. Não, e o pessoal que tá trabalhando lá falou que eles não estão nem indo pra casa, que ele deu um prazo, diz que se não cumprirem um prazo, vai todo mundo ser demitido. Imagina, vai todo mundo trabalhando. Já mandou a galera embora. Geral reclamando. Quem ainda tá lá, ele avisou. Se não fizer até a data tal, tá todo mundo demitido. Não, já se o CEO não cumprir com o que ele quer, ele muda o CEO. Eu achei sensacional. Esse cara é sensacional. Apavorou o mercado. Doa quem doer.
Sim. Ele apavorou. Giorgio. Tirou da bolsa pra ninguém falar que ele tá criando a melhor coisa. Sim. Agora vai na empresa privada e vai se entupir. Olha quanto dinheiro que ele vai ganhar com esse negócio do selinho. Cara, Meu Deus! Ele simplificou um negócio que era complicado, difícil. Ele simplificou, chove dinheiro, acabou. Quem tem dinheiro vai pagar. Mano cara. do céu. Ao pessoal, mas é a instituição, os governos, isso é muito sério. Gente, o governo tem dinheiro pra gastar com qualquer coisa. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Pra pagar o Twitter é A mínimo, Amazon né? comprou a Twitch. Elas foram donas da primeira criptomoeda que não é uma criptomoeda, que são os bits. Uhum. Que todo mundo doa, que o Brasil é número 1 no mundo inteiro. E aí alguém ficou enciumado. Alguém comprou o Twitter. Alguém vai fazer a própria cripto agora. Eu, se fosse o Jeff Bezos, estaria muito preocupado. E o que é legal ali que ele falou, que ele já deu de dica ali, que ele vai criar, ele vai fazer do Twitter um super aplicativo. Você vai fazer tudo ali. Exatamente. Você vai comprar. E eu acho que vai essa é a ser ideia tipo o do Mercado pagamento. Pago. Eu acho que vai ser igual o Mercado Pago. Que eu Vai não ser posso tipo mais uma vez WeChat. falar o nome da plataforma. Tá bom, foda-se. Aquele Ele falou que publicamente. bala lá, né? O WeChat sabe há 12 anos atrás fazer tudo em um mesmo aplicativo. O Eles são WeBank é o melhor banco que chineses. tem chinês. O melhor banco chinês é o WeBank, pô. Do WeChat. Os caras Ele vai movimentam fazer, bilhões vai e ser um bilhões. super aplicativo. Ele falou isso e ninguém, é engraçado porque ele é doidão. E ele foi dar entrevista e falou assim, só pra vocês entenderem, melhor de pagamento, tá vendo o WeChat? A gente vai fazer assim. Agora eu vou falar o nome, foda-se. Tá vendo essa empresa a gente fazer assim. É isso. Jorge, o nosso tempo tá estourado. Última pergunta. Tem alguma pergunta, consideração? Eu tenho um zilhão, mano. Mas não vai dar, não. Eu só gostei pra caramba. Eu tô aqui divagando sobre vários assuntos, nem imaginava a quantidade Vai de fazer o coisas curso que eu dele? sabia. Pra gente tá fazendo aqui uma É claro que eu vou, tu observação vai pagar, caralho. com relação a essa questão aí do Elon. O que é importante a gente estar de olho? Muitas exchanges colocaram dinheiro lá. A Binance tem a BNB. Gente, eles vão botar a goela abaixo ali. Dogecoin, Aí, ó. Bitcoin. Gente, não tem como. Ele não tá vendendo Tesla com Dogecoin. Sim. Quer botar Shiba. Não adianta. Ele vai fazer, é dele. É dele, acabou. Compra quem quiser. Sim. E A que gente- bom que tem alguém fazendo É. isso, pô. Aí o que pode vir aí? Dentro do ambiente Binance, BNB, eu acho que o Binance Smart Chain pode entrar as memes, ele curte isso. Sim. E no ambiente de meme, NFT, agora a gente tem aqui a criação da Doge Chain, que é dentro da Doge, que está sendo criado, e sabe lá se esse negócio corta zero, depois o sujeito vai falar, eu vi, não valia nada, agora o cara ficou milionário, sabe lá. Mas não é nem só isso. Sabe lá A o que que vai criação da acontecer chain com isso, é né? justamente feita para que as coisas que ele quer que seja feito dentro de um aparelho, A de gente um não aplicativo sabe. social sejam possíveis. Exatamente. NFT, ele não precisaria- metaverso. O Doge não pode fazer isso. Exato. Ninguém precisava Olha o que tá criar sendo uma chain própria. construído Ninguém ali. precisava. É. Ela está sendo feita para que algumas coisas sejam possíveis de ser feitas. Por que será, Bits né? da Twitch. É. O Bits só existe porque a Twitch criou isso dessa certa maneira. Se eles não tivessem feito, você não podia enfiar um Bits goela abaixo da Twitch. Não tem como. O Twitter é a mesma coisa. Assim que ele comprou, ele falou: Sim. o que a gente vai fazer agora? E uma coisa que eu queria Mas não deixar uma questão para o pessoal ficar pensando em casa aí. Por que que o McDonald's está seguindo a Baby Dogecoin? Que sentido faz isso? E aí você Cês zoa a deixam- Baby Doge. Zoa a Aí Baby Doge aproveita agora, até a desgrama. oportunidade. Eu acho engraçadíssimo, mas eu não zoo. É. A gente tem que deixar o comentário aí no vídeo aí. E ele já- Por que será? E ele tinha mandado Né? um recado, se o McDonald's aceitasse, ele ia bancar o marketing do McDonald's por um ano. Porra, velho. Aí criaram uma moeda lá e um monte de gente comprou, né? É. E era um golpe. A moeda que criaram, né? Ó, tem sempre alguém que corre pra fazer primeiro. Claro, né? óbvio, né? É isso, Dr. Marcos, cara, que prazer te receber Prazer aqui. todo meu. Foi que aula, hein? Que Vou aula fazer teu sensacional. curso, vou Todo mandar o mundo- billing pro Vitor, obviamente. Todo Ô, mundo- Fábio, mundo tem que tu tá fazer afim de um fazer o curso curso. dele também? Vamos agora. Então, assim, Vai o Vitor tá virar pagando o meu curso de nós dois. Professor Dr. Marcos agora, ele vai dar aula pra todo mundo do negócio. Ele já tá careca de saber. Que eu falo aí, dá o like na cabeça do cara. Fizeram até um GIF já. Ó, eu queria que você deixasse alguma consideração final, falar alguma coisa, deixar os seus contatos, Seus links, seus arrobas, arrobas, sua propaganda. O espaço é seu. agora, inclusive. O canal ali é Momento Bitcoin.
Aí é Dr. Marcos, é fácil botar no Google, vai aparecer um monte de resultado. É até engraçado isso, né? É foto, é bem fácil me achar. Então, Momento Bitcoin, que é a origem do meu canal, primeiro canal, Momento Econômico, Momento Bitcoin, também tudo.com.br. Tá? E também tem o Coaching Investimentos, que é a parte que eu cuido só, é a parte educacional, que eu boto conteúdo de curso para vender por lá. Para não ficar tudo misturado. Cada site tem um foco ali. Bora seguir com a Coin Livre aí, pessoal. Cripto, bora. Já entra na Coin Livre, vamos seguir. Análise do mercado num todo aí. E o pessoal que tiver interessado, é só entrar no meu YouTube. O curso tá lá. Você entra ali como membro, você escolhe aí. A sua coragem de entrar no nível mais alto, você vai ter acesso a todos os conteúdos. E quanto menor aí o nível, não precisa de coragem, precisa de bolso e ele tem bolso e ele vai pagar pra ele. Pessoal olha, é engraçado que tem gente que entra às vezes no nível mais baixo, dá uma semana, vai pro último, fala assim, cara, não acredito que eu tô vendo isso. Eu falo, meu objetivo não é nem vender, é prover um conteúdo que você ganhe dinheiro e fala, cara, ganhe dinheiro com você. Sim, e eu tenho esse testemunho, o pessoal falando, cara, coisa de louco. Não, e eu tenho uns 6 testemunhos que ganham dinheiro com ele. O pessoal fala, eu teria que pegar Posso aqui pra botar. Eu vou terminar no foda-se. Eu não me importo, claro que eu gosto de ganhar dinheiro, óbvio, mas hoje eu não me importo em ganhar dinheiro, eu quero aprender. E aprender é difícil. Não tem bons canais de conteúdo. Isso aqui... Não, aqui, isso não adianta muito, não. Isso aqui chegou hoje. As 30 pessoas mais fodas do mercado construindo isso aqui. Primeiro manual, talvez, do mundo sobre o nosso mercado. Eu nem conhecia esse aí. Pois acabou de lançar. Vou mandar um pra você. Exclusivo! Dois desses caras trabalham pra gente, eu vou mandar pra você. Cara, até porque eu sou da área achar informação é impossível. Se você acha uma pessoa boa, foda, que sabe o que tá falando... Entra no curso e aprende. E eu tenho faro pra achar golpe, hein? No meu caso, ali, ó, mais um botar 100 reais e virar milhão. Olha, do que eu vejo, gente, olha. Faro pra golpe é mais um que a gente vai chamar pro dia do Egito, que a gente vai fazer aqui. Dia do Egito, é verdade. Pra pegar os golpes dos piramideiros. Carol, Gui, Rafa e agora Dr. Marcos. Dia do Egito. Depois tu explica pra ele o que é o rolê. Então foi isso. É isso o tempo todo aí, ó. Não. É um monte. Gente, eu queria mostrar isso aqui. É que... Se botar na câmera ali, eu acho que aparece. Mas vai ter gente que vai colocar e achar que isso é verdade. Gente, golpe virou algo institucionalizado pelo Instagram, né? Isso daí é Twitter. Isso aí. É padrão de golpe. Isso aqui é Twitter? É Twitter. O outro é Instagram, isso aqui é Twitter. Eu recebo em privado. Não, eles ficam mandando isso o tempo todo. Eu tenho que ficar bloqueando. Eu tenho muito bot me seguindo, eu fico bloqueando o tempo todo. Que eu posto alguma coisa, alguém entra com perfil se passando para exchange. É muito Mas isso aí, tá famoso demais, tá bom demais. Pessoal, esse foi o nosso Metalcast de hoje. Nossas redes sociais, o nome de tudo que a gente falou, do nosso convidado, tá tudo aqui na descrição. Segue todo mundo, curte, compartilha, se inscreve no canal, deixa o like, vai no canal dele, se inscreve lá, vira membro, faz esse curso. Ele não patrocina a gente tá falando aqui porque realmente é bom. O único patrocinador que a gente tem aqui é a Coin Livre. Coin Livre é patrocinador, então o que eles falar, eu falo aqui. Mas o dele é realmente um cara que é muito bom, vale muito a pena. Entra lá, faz o curso, você vai se especializar muito mais nisso daí. Esse foi o nosso Metalcast de hoje. Meu Deus. Muito aprendizado, a gente tem muito mais coisa para falar aqui, mas só que o nosso tempo é curto, a gente tem que ir embora. E é isso, pessoal. Não é isso, Mano, Jorge? Ô, Cabide, não, sem brincadeira. Eu que bebo cerveja e meu chefe que usa chá de fita, não é possível. Ele tá chamando de Metalcast. Ele criou o nome, é Metacast. Mas ele mesmo tá errando eu registrei o nome do canal dele. É que eu registrei o outro. Puta vida, velho. Ó, gente, não, ó. Eu vou ter que falar isso. Aí tem que botar não invistam em coisas aleatórias e não usem drogas, porque dá nisso. Virou Metalcast agora. Farpada ali no M ali pra virar o Metalcast. Meu Deus do céu. Ó, segue a gente. É isso, pessoal. Segue a gente. Um grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.